O que você faria se você tivesse um filho gay, uma filha lésbica? Nós vamos bater um papo aqui hoje com pessoas que não é opção sexual. Eu aprendi isso hoje. Orientação sexual. Vamos bater um papo com dois, é um combo. E que dia é hoje? Muito importante. Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. Então, tem mais umas siglas aí anexadas. LGBTQIA+, fobia. Hoje é o dia do combate e nós vamos bater um papo aqui. Já já vocês vão conhecer depois da vinheta. Roda a vinheta. Eu sempre falei homossexualismo, lesbianismo, e eu acabei aprendendo que o sufixo ismo tá ligado à doença, então é homossexualidade, e eu estou aqui com um combo no Dia Internacional do Combate da LGBTfobia, não é isso mesmo? É isso mesmo. E olha, vocês vão conhecer logo hoje dois, estão aqui comigo aqui, vão se apresentar, se apresentem aí pra nossa galera. Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Yuri, tenho 26 anos, sou síndico, sou estudante, sou empresário e sou bissexual, desde sempre, basicamente. E a Priscila? Meu nome é Priscila, eu sou professora de um colégio estadual, sou esposa da Larissa, também bissexual. E é isso. Manda beijo pra Larissa, né? Senão depois eles ficam chateados, né? E o Yuri não tá casado, não? Não, tô solteiro. É mesmo? Cara, isso é um milagre, né? Eu sempre conheci o Yuri casado. Enfim, não é, Vanessa? A Vanessa, minha diretora, tá ali. A Vanessa conhece o Yuri desde criança, né, Vanessa? E nós vamos bater esse papo aqui hoje, num dia quando o Yuri já estava agendado para vir aqui no nosso podcast. A Priscila, é uma grata surpresa vir junto e ser bissexual. Os dois se intitulam bissexuais. Vou começar começar pelo princípio, é ótimo. Como é ser bissexual nessa geração? É difícil definir como é ser. Eu acho que a experiência é muito individual. E vem de lá de trás. No começo era uma coisa muito confusa de me entender. Não era necessariamente a visão do outro. Sim. Era a minha visão sobre aquilo tudo. Porque justamente a gente cresce com um monte de tabu em cima disso. Então até eu entender o que era tudo aquilo de sentimento e conseguir rotular, que é o que a sociedade faz no geral, demorou muito. Hoje em dia é até muito mais leve do que era até chegar a esse processo. Relativamente mais fácil essa geração, né? Sim, bem mais fácil. A geração que vem depois está muito mais leve ainda. Sim. Meus sobrinhos e tudo mais entendem de uma forma muito mais tranquila, limpa, neutra e transparente do que a geração do meu pai, Sim. por exemplo. Então eu acho que está ficando cada vez um pouco mais tranquilo. Tu acha que... vamos, Priscila. Fala, Priscila. Eu acho que... Eu não sei responder essa pergunta, porque... Como é ser bissexual, eu não sei como é ser outra nessa coisa. Nessa geração. Mas eu não sei como Você tem é ser 30 aí? diferente. 30... Eu tenho 35 anos. Mas você não percebeu uma mudança de geração? Então, eu percebo uma mudança no cenário social, mas no cenário particular eu não vejo muita diferença. O nome da sua esposa é? Esqueci. Larissa. Larissa. Anda de mãozinha dada na rua? Sim, sempre. Você sempre andou de mão dada? Você tá casada há quanto tempo com a Larissa? Eu tô casada há um mês. Um mês? Já tá lua de mel, pô. Mas já teve relacionamento... Elas estão juntas há um ano, casadas de fato, elas casaram no papel. Então, casadas há um ano, mas já tem um ano, casadas há um mês, um ano de relacionamento. Sim. Passeio no shopping de mãozinha dada. Sempre. Se tu faz isso antigamente, você tomava uma coça. Mas então, eu não vivi isso. É isso que eu tô te falando. Mas culturalmente, até como uma professora, culturalmente, você percebe que existe, até por conta do apoio dos artistas, dos grandes nomes midiáticos, né? Teve esse apoio da mídia, com isso você consegue andar hoje de mãozinha dada sem sofrer nenhum tipo de agressão. Sim, eu entendo que existe uma mudança na sociedade, eu entendo que existe um entendimento da individualidade do outro. Sim. E que as gerações mais novas, meus alunos, por exemplo, eles lidam com isso dentro de uma naturalidade muito grande. Mas, particularmente, para mim, não foi uma experiência ruim ou estranha, porque eu sempre fui só eu, e a minha família sempre percebeu que eu era diferente, os meus primos sempre souberam
que eu era diferente deles, as minhas tias, a minha mãe e todo mundo, mas eu nunca precisei conversar com ninguém, eu nunca precisei chegar para falar, eu sou bissexual, eu gosto de mulher. Eu nunca precisei disso, eu sempre fui só eu, e ser só eu sempre foi o suficiente na minha família e para os meus amigos e tudo mais. Então, eu não tive esse histórico que as pessoas normalmente têm, de se descobrir, de sair do armário, de chegar para revelar alguma coisa. Você já quebrou o armário logo e acabou com tudo. Eu já nasci bem fora do armário. E a pergunta que eu quero fazer a seguir para vocês dois é, querendo ou não, Priscila e Yuri, teve esse momento? Porque a família tá aqui, tem uma desconfiança. Não sei lá, esse cara fala diferente, essa menina fala diferente, anda diferente. Tem a desconfiança, mas no fundo, quando foi esse momento exato que papai descobriu que o Yuri gostava tanto de menino como de menina? Então, pra mim teve, mas... Teve uma conversa? Existia desconfiança do meu caso desde sempre. Eu sempre fui uma criança teoricamente diferente das outras, mas... Muito educadinho. Muito Porque educadinho. Normalmente o pessoal, para não chamar de gay, chama de educado. Né? Eu não podia nem lavar louça. Educado. E ela é muito bruta. Eu não podia nem lavar louça. louça. Falar que é lésbica é muito bruta. Não deixava você lavar a louça? Não. A louça que te transformou em gay, então. Existia muito esse pensamento fechado. E eu tive muita dificuldade de me aceitar e me entender, que foi o que eu falei no início. Então eu só vim fazer isso lá pelos 18, 19 anos. Que foi quando eu consegui entender que era isso e estava tudo bem. E era o meu jeito, minha personalidade, minha forma de me relacionar com os outros e com o mundo. Basicamente isso. Mas aí vamos lá, você se entendeu, se assumiu, mas você já tinha Você é design gráfico, como você falou, já teve uma pizzaria, né? Já. Fala já fiz muita coisa nessa vida. Já tive uma saiteria, já tive uma pizzaria, já fui garçom, bartender, gerente de bar. Já trabalhei com atendimento em loja de shopping. Hoje é síndico. Hoje eu sou síndico e tenho uma loja também. Então, dentro dessa visão financeira, foi o que te deu segurança para você se assumir bissexual? Eu acho que a minha estabilidade na vida, no geral, é porque eu cresci num meio muito preconceituoso. Por parte de? Por parte dos familiares, das pessoas próximas, no geral. Os amigos, não? Os amigos, não. Mas te isolavam? Cara, esse moleque acho que é gay. Deixa ele longe. Não, nunca me isolaram. Não. Nesse sentido, não. Mas eu vivi no meio familiar muito preconceituoso. E a minha mãe, não. Mas eu fui criado com a minha avó e tudo mais, a família do meu pai. Então, eu tinha muitas barreiras dentro disso. E acho que a partir do momento que eu me enxerguei desenvolvendo a minha vida pessoal, estável, e consegui entender que isso era muito natural, porque dentro do meio que eu cresci não era, tava tudo bem pra mim, entendeu? Mas foi um processo. E você, Priscila? Família também? Então, eu fui criada na Igreja Batista, né? A parte da minha família, que são as irmãs e os irmãos do meu avô materno, o meu bisavô ajudou a construir a igreja. Eita. Então, é aquela coisa desde todo peso tradicional, né? Mensageira do Rei. Foi mensageira do Rei? Sim, cantava na igreja, cantava de Natal. Vou provocar demais um amigo meu. Tudo lá dentro. Foi mensageira do Rei. Mensageira do Rei, assídua. Sim. E aí... Papai, mamãe, vovó, tudo dentro de casa? Não. Família tradicional? Não. Então vamos lá. Essa parte da minha família era da Igreja Batista, a minha outra parte, que é a parte da minha avó, nunca nem tiveram nenhuma ligação religiosa. Eu não fui criada pela minha mãe e pelo meu pai. O meu pai morreu, eu tinha 8 meses, o meu pai foi assassinado e eu não tenho muito contato com a família do meu pai. Então, quando eu falo de família, eu tenho 2 famílias, mas é a família da minha avó e a família do meu avô. Né? Maternos? Isso, paternos? Maternos. E aí, a família do meu avô, eles são muito religiosos, eles são muito... levam isso muito a sério. Mas é uma parte da minha família que eu tenho muito orgulho, inclusive, porque as minhas tias aí, eu acho que a mais nova está com 60 anos, e elas sempre ensinaram pra gente o que elas aprenderam, mas também sempre entenderam que a gente tem o livre-arbítrio e sempre ensinaram pra gente que a gente tem esse livre-arbítrio. Então, eu não sou a única pessoa... Mesmo você mensageira? Mesmo nas mensageiras do Rei? Mensageiras do Rei e tudo mais. Só pra eu entender, tá? Sim. E eu tenho certeza que essa deve ser a pergunta. Vou frisar novamente, nós estamos batendo esse papo aqui com 2 pessoas de orientação bissexual no dia do combate à LGBTfobia, que depois eu quero desmembrar a sigla LGBTQIA+, e a sigla, o nome fobia.
Sim. Que eu quero tentar entender um pouquinho como alguém tem fobia, né? Igual a aranha, uma barata, caramba. Como é que você tem fobia a gordos, a pretos, a etc. Mas você, mensageira do rei, a informação ou o ensinamento que a igreja te passava era que o lesbianismo, o ser lésbica, o ser gay, isso era já uma parada totalmente fora. E você estava dentro da casa de Deus. Então, eu não sei como que funcionava nos outros lugares, ou até, às vezes, é a minha percepção, né? Como Sim. eu recebia isso. Mas eu não tenho lembrança de alguém batendo nessa tecla. Eu não Nunca. tenho lembrança de alguém vir me dizer que isso estava certo, que isso estava errado. Eu lembro que, enquanto criança ainda, tô falando aí dos meus 10, 11 anos, a minha mãe tinha um amigo que ele era gay. E quando a gente ia para onde a família do meu avô mora, eu ia para casa dessa minha tia, que era onde eu gostava de ficar o fim de semana, ia para a igreja com ela e tudo mais, e a minha mãe ia para casa desse amigo gay. E eu nunca ouvi ninguém da minha família inteira falar absolutamente nada desse amigo gay da minha mãe. Sim. Era o cara, o Ari, e era o amigo da minha mãe, e ninguém tinha absolutamente nada para falar disso. O que eu lembro que tinha era muito assim, eu gostava de brincar muito com os meus primos. Até porque as minhas primas da minha idade, elas estavam muito preocupadas em parecer mais velhas, né? Aquela coisa da menina que quer ser adolescente logo. E os meus primos da minha idade, mais criança. Então, eu estava sempre com os meus primos, brincando, jogando bola e fazendo tudo com os meus primos. E que naquele momento não tinha nada a ver com a sua orientação sexual. Não, eu tinha mais afinidade. Eu rodei bambolê pra eles. caramba enquanto era moleque, sim. né? Acho que quem tá assistindo aí vai dar risadas. Você jogou bola, peão, pipa, mas não era nada ligado à orientação. Não, era brincadeira. Hoje a menina não pode mais segurar a mão da outra menina. Que o pessoal já... Se hoje tem uma liberdade também nessa sociedade, existe também um olhar mais crítico pra coisas que não tem nada a ver. Você pode estar fazendo por pura inocência, segurando a mão de uma outra mulher, uma pessoa do mesmo sexo, e a outra já tá te taxando como, né, lésbica, etc. Sim. O pessoal olha tudo como construção social, com aquilo pode que a gente está habituado a ver. Priscila, a hora que a gente tá aqui num bate-papo, eu sei que o pessoal fala que eu corto pra caramba com o meu entrevistado, mas eu morro de curiosidade. E curiosidade autêntica, tá? Não é aquele papo porque eu sou pastor, não. Eu fico imaginando e tento imaginar, dentro inclusive da sociedade que a gente vive, nós somos hiper-religiosos. Né? A religião a gente sabe que é aquilo que liga a Deus. E na minha hiper-religiosidade, eu olho lá, Deus criou homem e mulher. Eu não tenho espaço para o será. Será que... Aí uma vez o rapaz falou, mas se ele criou só um casal na face da terra, pode então a irmã transar com o irmão? Porque como é que houve a população da terra? Que, se Deus é Deus que criou para que um irmão transasse com a irmã, esse Deus também não poderia, de repente, abrir... Enfim, então, são uma série de questões. E hoje, graças a Deus, os dois estão aqui com mente aberta. E as perguntas que eu fizer, se forem ofensivas, podem me botar no meu lugarzinho de leigo. Eu sou leigo e a gente tem algumas questões, né, Vanessa? O meu tatuador, por exemplo, é homossexual e quando ele ia vir me tatuar, se era tatuagem grande igual a essa, a gente gastava umas boas horas fazendo perguntas sobre isso. Porque como é que é o dormir e o levantar da orientação sexual, bissexual, de um gay? Como é que é a vida do Yuri? Fala pra mim. Normal. Normal. Absolutamente normal. A resposta vem rápido, né? Eu acho que... Eu não conheço outra vida diferente dessa, então pra mim é muito normal. Não sei se é diferente, mas eu acho que não. É normal. Sofreram violência sexual contra criança? Não. Abuso sexual? Sim. Você sofreu? Sim. De parente? Não pode falar. Se não puder falar, você omite. A gente fica... Tu não acha que isso aí te influencia? Tu não acha. Eu uso tu pra caramba. Eu quero pedir perdão também ao pessoal que é do politicamente correto, português correto. Tu não achas... Eu não vou usar esse português, mas eu uso muito tu. Você não acha que isso acabou te influenciando pra sua orientação sexual? Não. De forma alguma? De forma alguma. Nem uma coisa nem outra. Tu vem do Mensageiras do Rei. Você sabe o que eu ouvi aqui de uma pessoa? Você focou em Mensageiras do Rei. Não, porque isso mexeu comigo. Eu, inclusive, com o meu entrevistado aqui, eu questionei isso dele. Porque eu falei, então vamos ver se a gente... Porque ele falou que todo homossexual, toda lésbica, toda pessoa de orientação dupla, como vocês dois, são frutos de um lar desfeito.
Concorda, discorda? Eu acho que é uma visão, e uma visão errada, porque ao longo do tempo tiveram N visões. A minha avó me levou no médico uma vez e a visão era de que era falta de hormônio. Meu Jesus. Então mas são tem N uma linha, visões. tem uma linha dessa aí. As pessoas tentam entender fazendo diversas sugestões do que pode ser e o que não pode ser, e na maioria das vezes, ou em todas as vezes, as pessoas não têm nem a vivência Então, pra você saber. que é vocês que são de orientação bissexual, fala qual é a visão que eu deveria ter. Não é doença, porque não é ismo, Não é doença. não é fruto da violência sexual e nem é distúrbio familiar. O que é? É ser humano, normal. Por que você é heterossexual? O que te influenciou a ser heterossexual? E quem te garante que eu sou hétero? Ué. Ah. Vamos deixar essa pulga pra lá, vai. Me fala. Entendeu? Porque nasci, né? A gente nasce, é a naturalidade. Eu acho que esse argumento da violência, ele vem muito porque você precisa criar algo para defender uma ideologia que você tem para você. Você precisa justificar. Tipo, Criar uma linha de raciocínio todo próprio. mundo que passou por uma violência ou um lar desfeito. Onde é que foi feita essa estatística? Exato. Além da sua Foi cabeça. o que eu perguntei. Eu perguntei Você exatamente conhece isso. todo mundo? Isso não existe. Eu perguntei exatamente isso. Me fala, Yuri. Não é isso, as pessoas precisam justificar a maneira como elas vão ver o outro. E às vezes é só ver, não precisa justificar, você não precisa tentar criar uma linha de raciocínio sua pra ver aquilo. Agora, como é que funciona na cabeça de vocês, né? Aproveitando que eu tô com um prato cheio aqui, eu tô com um combo. Eu queria muito discutir sobre isso com quem tem essa orientação sexual. Com um homossexual, com uma lésbica, com um bissexual. Por que isso? Por que eu vou fazer essa pergunta agora? Por exemplo, eu tô hoje na balada. Hoje eu tô pra pegar homem. Eu tô na balada. Cara, hoje eu vou pegar mulher. Como é que funciona? Como é que liga essa chave? Não tem chave. Ah. Eu acho que. Aí eu vou falar da bissexualidade em específico. Bissexualidade. E tem muito mais a ver com o outro, com personalidade, com o jeito, com a forma que se encaixa, com É o o bom caráter. papo, né? É o bom papo. É o bom papo. É aquele negócio, o cara pode ser até feio, mas tem uma lábia bonita, Isso. vai me levar. Ou vai levar a gente pra onde quiser. Isso. Qualquer bom papo me leva. É isso, Priscila? Eu acho que é meio que tenta imaginar que pra gente quando você tem uma sexualidade ou heterossexual ou homossexual, você tem aí uma afinidade, uma atração Sim. por um gênero específico. Sim. A gente não tem essa, Você é desbloqueada. essa especificidade Você é de desbloqueada. gênero. A gente conhece Total a flex, pessoa, total se flex. interessa pela pessoa, acha a pessoa Você acha que eu bonita. sou mais egoísta por ser hétero? Eu fecho uma questão e só quero mulher? Não, eu acho que você é você e eu sou eu. Então, mas como é que você, por exemplo, você acabou de relatar que se você tá lá e de repente o papo da mulher é interessante, você fica com a mulher. Sim. O papo daquele cara foi interessante, você fica com o cara. Você tem um coração mais predisposto a amar do que o meu? Não, Como é que é isso? Eu quero entender. Então, só que você tá falando de uma referência de escolha, não é uma escolha. Você não escolheu ser heterossexual, você se sente atraído por um tipo. E aí você dizer isso, tipo, então eu sou egoísta porque Então eu você só... não tem luta, É como se você tivesse você não tem escolha. conflito nenhum. Zero conflito. Porque eu teria. A cabeça do hétero, a cabeça da sociedade, tanto que os dois estão fazendo terapia, né? Sim. Por assuntos completamente diferentes. Inclusive, Claro. todo mundo pode fazer, que é muito bom. Tem que fazer, né? Sim. A Márcia sentou aqui, um abraço, beijo pra Márcia, sentou aqui, psicóloga, e todos os terapeutas que a gente conversa, até pela nossa luta aqui social, eles falam isso. Todo ser humano deveria fazer terapia, tem que vocês fazer. muito mais. Sim. Vocês que eu digo, eles falando pra gente, tá? Agora, você não teve conflito? Você falou de conflitos na infância, né? Você era um cara deprimido por conta da tua orientação sexual? Não, nunca fui deprimido. Eu acho que quando... Isso sempre foi questionado lá em casa, mas quando chega na fase daquela pré-adolescência, você descobriu o corpo, o seu desejo e tudo mais, isso me gerou alguns conflitos pra poder entender. Até porque eu queria pra mim mesmo, negar aquilo que eu sentia. Por quê? Pra fugir de tudo aquilo que afirmavam de mim. Entendeu? De maneira pejorativa ou negativa, porque sempre foi tratado dessa forma. E aí foi o processo todo pra poder A tirar sociedade te isso. amedrontava, né? A sociedade te amedrontava. Você mesmo não tinha problema algum. Não. E Priscila? A gente brincou lá na sala de aula, né? Você é lésbica, preta, você falou, e gorda.
E pobre. E pobre. É muita coisa, é muito rótulo pra uma pessoa só. Sim. E professora. E professora, cara. Acho que esse aí é o pior. Quer dizer, brincadeira com os professores. Eu, inclusive, eu enalteci a Vanessa hoje ali diante dos meus alunos, que eu disse que todas as outras profissões vêm dos professores, né? Sim. O professor que ensinou o cara a ler, a escrever, o professor... Sim. Teve um professor no início. Já sofreu preconceitos por ser negra, por ser gorda, por ser professora e não por ser bissexual? Sim, eu acho que eu sofri muito mais preconceito por todas as outras coisas do que por ser bissexual, na verdade. É porque é uma parada que é sua, né? É aquela coisa das quatro paredes. Porque, ou você sai pelos quatro cantos batendo no peito dizendo que eu sou bissexual? Eu acho que assim, você fazendo as perguntas, eu lembrei de uma coisa. Eu tenho 35 anos, então eu sou de uma geração anterior à do Yuri, por exemplo. E como eu era a menina que gostava de jogar futebol com os primos, o meu tio, quando eu nasci, ele tinha 14 anos. Então a minha mãe ia trabalhar, eu ficava muito com meu tio. Aí meu tio me ensinou a soltar pipa, porque ele ia brincar e eu ia com ele. Então eu aprendi a fazer as coisas que ele gostava. Então eu sempre fui vista como a sapatão. Na época era Maria João. Maria Sapatão. Mais. Então, fizeram até música pra você não sabia. Tinha muito dessas coisas quando eu era criança, e talvez isso também tenha me preparado para o que viria depois. Entende? Porque, primeiro que não foi surpresa para as pessoas, porque desde crianças diziam que eu era. Sempre eu acho soube. que a grande surpresa foi quando eu apareci namorando um homem, que as pessoas falaram, nossa, que isso? Tá fazendo tipo. Que não sei o que e tudo mais. E ficou quanto tempo com o homem? Eu não... Você teve muito relacionamento com o homem? Então, eu não era muito de namorar, porque eu não tinha muita paciência. A Larissa é a primeira pessoa... Não tem até hoje. Larissa, atenção, cuidado. A Larissa é quebradora de muros e movedora de montanhas. Eu nunca mesmo? tive muita paciência. Larissa é e resistente. Meus relacionamentos eram 1 mês, 2 meses. E aí eu namorava 2 meses e ficava 5 anos sem namorar. Caramba, Coisas nunca te desse fez tipo. falta, por exemplo. Não me Tem pessoas que fazia. não conseguem. Tem pessoas que... Tem né? pessoas que não Tem conseguem. pessoas que... Então, mas eu tava pensando nisso aqui. As pessoas, no geral, também têm uma visão muito promíscua da gente. Né? Não é porque você namora bastante que você é um sem vergonha. Exatamente, mas também não é porque Quer você dizer, não o hétero namora... pode, né? É. O hétero pode. E não é porque eu vou pra uma balada que eu vou ficar com 10, 20, 30 pessoas, vou ficar com 5 homens, 5 mulheres. Não, isso não existe um roteiro disso. Entendeu? Saía, namorava um, voltava pra casa. Ou não namoro ninguém, Namora uma simplesmente, porque a visão, principalmente quanto à bissexualidade, é que as pessoas bissexuais são promíscuas. Sim. Mas Porque foi esse que a gente existe um leque conversou. muito aberto. A gente conversou sobre isso. É aquela história da tal da religião que me moldou, me modelou para homem e mulher. É papai e mamãe. Aí eu comentei, inclusive, do documentário do HIV que está na Globoplay. Vou fazer jabá aqui de graça, a Globo não me dá nada. Mas existe um documentário sobre a AIDS dos anos 80. Você vê que era conhecida como a doença dos gays. Sim. Era sim. conhecida como a gay é que vai pegar. Então, toda a sociedade estava tranquila. Né? Não era aquele problema de todos, não. Quando começaram a morrer as pessoas ditas héteros e de caráter ilibado, aí a coisa deu uma descambada para tal da hipocrisia, Sim, que sim. é o que acho que mais a gente vive, é isso. Sim. O Yuri não vai poder ser namorador, porque o Yuri é bissexual, é homossexual, mas o Anderson hétero, ele pode ir pra balada e voltar e se gabar. Fui pra micareta e beijei 20, beijei 30. Até na relação homem e mulher. Pro homem é lindo, pro homem hétero, pra mulher hétero é feio, é A mal igreja, visto. Então, a igreja, as mulheres pagam o preço alto. Quando Sim. tem uma traição dentro da instituição igreja, o cara fica no banco 3 meses, a mulher vai pro limbo, vai pro inferno. Quando tem uma traição da mulher, né? Porque quando o cara trai, Não, fingem que nem aconteceu. E, às vezes até quando o cara trai, quando chega dentro da igreja, o assunto explode, dá um banco no cara, a mulher fica como renegada ou sem vergonha porque aceitou novamente aquele cara de volta, e pro homem é 3 meses no máximo. A gente vive numa sociedade extremamente machista e os pensamentos partem todos desse princípio. Vivemos ou vivíamos? Vivemos. Você vê hoje. Ainda hoje? Ainda Sim. hoje, muito. É preciso, agora aquela história da bandeira, é preciso mesmo levantar essa bandeira do dia? E isso é um debate que a gente tem toda hora com o meu pai. Porque meu pai, ele conversa muito com a gente, inclusive ele adora implicar com a Priscila e perturbar a vida da Priscila. Olha aí, qual é o nome do pai? Meu pai é Fábio. Olha aí, seu Fábio, olha aí, ó. Meu pai tá com 51.
Então ele tem uma cabeça Verdade, praticamente. de uma outra geração. Mas meu pai tem uma cabeça fechada. Uhum. Hoje em dia melhorou um pouco. Sim. Um pouco. Acho que até com o nível de vivência, né? Comigo, Sim. com a Priscila e tudo mais, ele abriu muito mais E outra a mente. coisa, teve que se render, né? Mas ele ainda Sim. fala que tudo é muito. A gente é geração mimimi. Geração mimimi. E o que eu falo pra ele é que se não existisse o que ele chama de geração mimimi, se não existisse uma luta tão forte nesse sentido, ou tanta gente afeminada, por exemplo, ou coisas do tipo, a pauta não teria a visibilidade que tem. Se as pessoas não fossem simplesmente que elas são, ou lutassem pelo que ela quer, ou mostrassem quem são. Porque isso existe desde sempre. E antigamente era muito mais escondido. Sim. E foi se naturalizando com a forma que foi, com o tempo, como foi aparecendo. Entendeu? Então, mostrar, reforçar a ideia e falar sobre é uma forma de naturalizar também. É meio que... eu vi uma frase que é bem interessante. Nada sobre nós sem nós. Né? Isso, quem milita muito nisso são os negros. Querem falar. Eu, de verdade, eu me sinto um excluído no sentido de alguns discursos. Por exemplo, eu sou hétero, me intitulo hétero, sou pardo, não sou nem negro nem branco. Em algumas discussões eu fico sem lugar de fala. É o famoso lugar de fala. E a gente quer sempre discutir esses assuntos, por quê? Hoje eu falei com esse rapaz que sentou aqui. Eu disse, não existe criança gay? Ele disse, não, ninguém nasce gay. E aí, a orientação sexual. Será que o Yuri é desde nascença? Acredito A que tua sim. orientação sexual? Acredito que sim. Como é que foi teu primeiro beijo na pessoa do mesmo sexo? Eu Ih, tava rapaz, com... agora eu mexi, hein? Paixão E eu tava com antiga. 14 já. 14 anos. 14. Primeiro beijo na Primeiro escola? beijo. Não foi na escola, não. Eu conheci o menino, a gente começou a conversar, a gente marcou de E o sair. moleque também era estranho? Estranho que eu digo, eu vou recolocar, pelo amor de Eu ia Deus. perguntar qual era a definição do estranho. Para a sociedade, né, o teu pai, teus parentes não deixavam você lavar a louça. Sim. Porque qualquer empurrãozinho, o Yuri sairia do armário. Esse menino sofria a mesma situação? Ou não? O moleque era... Não, ele era mais... Ele tinha a mente mais esclarecida sobre tudo. Pra ele era muito mais tranquilo. Ele ainda não tinha se assumido também. Mas ele se assumiu pouco depois disso tudo. A gente chegou a ficar junto 3 meses. Mas eu fiquei com ele 3 meses. Não tivemos um relacionamento nem nada. Escondido. Uhum. Mas depois disso ainda continuou sendo uma barreira muito grande. Mesmo depois de ter namorado com um menino. Isso. E aí a pergunta que segue. E a menina? Quando foi? Como é que foi beijar uma mulher? Menina, a primeira vez que eu beijei a menina foi com 12. E eu namorei também 3 meses. É o período de experiência. Sempre foi Eu pegador. tenho um período de experiência. Foi com 12 anos também. Eu namorei com ela 3 meses. Na verdade, era muito minha amiga. A gente acabou ficando. E aquela coisa da adolescência, né? E não modo teve geral. asco nem por um nem por outro. É aquela parada do desbloqueado. Eu acho que vocês são privilegiados no sentido disso. Se eu perguntar para um, por exemplo, Anderson, e aí? Você imagina beijando a boca de um homem? É que você falou, eu não forço para ser hétero, eu sou hétero. Caramba, não consigo nem imaginar. Sabe, no meu pensamento, meu Deus, não tenho. Sabe, em algumas situações, pro hétero, dá aquela repulsa. Nem pensar. Como é que foi o teu caso? Mesma coisa? Beijou homem, beijou mulher e Mesma coisa. emoção zero no sentido de nojo? Não, mesma coisa. Natural. Menina também? Sim. Beijou... Totalmente Namorou natural. com que idade? O primeiro beijo em menino foi com que idade? Em menino foi na escola bem novinha, primário, beijinho. tu já tinha era- um namoradinho na escola. Precoce. Você era meio perturbada. Depois também. falou de mim, Na né? quarta série. Na quarta série eu tinha meu namoradinho. Quarta série. Sim. E aí depois é menina. Quando é que você relacionou com mulher? Então, eu não lembro. Não lembro o meu Já primeiro era adulta, beijo. não? Uhum. Eu já era adulta, com certeza. Não lembro o meu primeiro beijo. Eu não tive esse tipo de coisa enquanto... você fez uma pergunta... A pergunta não, você comentou que alguém volta falou lá. que criança... que já Não nasce, nasce gay, gay. aí a criança já é gay. Criança é só criança. Quem sexualiza a criança é a gente. Criança é só criança. Mas e os desejos, ô Então, mas a Priscila? gente, quando criança, a gente não tem desejo sexual. A gente é criança. Mas como você... Porque... Quer ver uma coisa? A pergunta é... A Vanessa teve um aluno, né? Eu não vou citar o caso porque seria antiético, eu não sei se está liberado para isso. Mas ele, menino, ele usava roupa íntima da irmã.
ele não tinha, ele já se via uma menina. Sim. Talvez não o desejo como nós conhecemos, sexual, sentimental, nada, mas sabe aquela coisa de você olhar no espelho e falar, pô, Anderson não é Anderson, é Joana? Então, mas aí você Como tá é que é entrando isso? numa questão que eu acho que é de gênero e não de sexualidade. É outra coisa. Vamos lá, me ensina. Então, não dá pra ensinar assim, porque eu corro o risco de estar sendo pedante ferir alguma coisa. e tá falando alguma besteira, entende? Mas você não tem lugar de fala pra isso? Por exemplo, você não tem problema de gênero, Não tem. mas você namora os dois. Sim. Hoje tá casada, pelo amor de Deus, tá casada, vai ficar só com você pro resto da vida. Sim. Mas se amanhã, de repente, isso não é gênero? Não. Isso é sexualidade. Isso é sexualidade. O gênero tem mais a ver com a forma como a gente se enxerga. Não se aceita. Você não se aceitaria homem, aí seria gênero. Não. É Opa, assim, ó, meu vamos Deus, lá. tá vendo? Eu tô com... Quando se fala de E eu tenho sexualidade... certeza que quem tá assistindo, né? Você que tá assistindo esse bate-papo, e isso aqui a gente não quer nenhum dos três aqui, 4, com a Vanessa ali na mesa de cortes e dirigindo isso aqui. Nós não temos a menor pretensão de fechar questão nenhuma. Sim. Não somos doutores de nada. Mas na minha cabeça de um homem de 49 anos, sou pastor desde 2003, sou convertido desde 1990, eu me converto aos 17 anos, minha mãe morre aos 11, meu pai 3 meses depois vai embora de casa. Então eu tenho essa bagagem pessoal. Sim. E essa geração que se abriu, por exemplo, hoje você anda na rua com um rapaz de mão dada, você anda na rua com uma moça de mão dada, vocês não serão mais agredidos por isso. Mas até 10 anos atrás, você não ia conseguir. Então, transgênero, orientação sexual, opção sexual, para mim é uma salada única, que de repente nessa mesa aqui hoje a gente consegue separar um pouquinho as coisas. Eu quero a sua ajuda para isso. Eu vou ver se eu consigo te fazer entender mais ou menos de uma de forma vocês pedagógica. Dois. Sim, pedagógica, muito bem. Sexualidade tá referente ao que você sente atração pela outra pessoa. Uhum. Aí um homem, uma mulher. O gênero é como você se enxerga. É como você se vê. Aí, no caso, pode ser que uma pessoa nasça mulher, biologicamente, mas ela não se enxerga mulher, ela não se entende como mulher. Ela se entende como um homem. Isso se discute em que área, ô Priscila? Em que área se discute isso? Na área social, em todas as áreas. Não, então, mas presta atenção. Não é doença. Não é doença. Então não é cerebral. Não. Emocional não é. Não. Simplesmente existe? Simplesmente existe. Aí tá no... não? O cara olha pro espelho... Por que não? Eu já ouvi uma resposta que vai pro lado espiritual. Eu só consigo um embasamento olhando pro lado espiritual agora. Porque ela disse, Anderson, é fruto do pecado. Eu falei, mas simples assim? Porque parece uma resposta tão simples, que quando Adão pecou, desobedecendo a Deus lá no Éden, quando Eva pegou o fruto e deu para Adão, quando Deus disse para não dar, depois daquilo ali houveram um desencadear, né, desencadear de ações e de eventos sísmicos espirituais que fez com que a mulher não se aceitasse como mulher, que o homem não se aceitasse como homem. Vocês acham que é isso? Tá, tem que espiritualizar essa conversa? Eu acho que isso é uma teoria que foi criada. Não está escrito isso na Bíblia. Não, mas a Bíblia, mas a Bíblia tem homem e mulher. Você está pegando um trecho da Bíblia e você está criando toda uma teoria para afirmar o que você acha. Sim. É que nem a teoria do hormônio, a teoria do trauma, são teorias. E não tem que ter sustentação? É porque é. O é porque não fica meio vago? Mas é pecado porque é pecado também não fica? Fica, claro que fica. Mas quando você tem a origem com base na desobediência, tipo assim, o cara, quebrou a perna. Eu falei pra não andar aí. Ele quebrou a perna porque ele não me ouviu antes. Então será que hoje o desencadear de tudo que é mal não veio por causa da desobediência de Adão? Mas quem disse que isso é mal? O homem e mulher? Se Deus cria originalmente. Originalmente, você as criou... questões relacionadas à sexualidade e à identidade de gênero. Quem disse que isso é mal? O que você acredita de Deus, Priscila? Pra gente poder voltar para esse ponto aqui. O que você acredita? Céu e inferno, você acredita? Sim, acredito. Céu e inferno. O céu é para quem e o inferno é para quem? Então, eu desde muito nova, apesar de ter sido criada na igreja, isso nunca foi um ponto de preocupação. Não foi preocupação para mim. Porque eu acredito que a salvação, o ir para o céu, é fruto da glória e da misericórdia. Sim. Não é um feito meu.
Então, eu sempre tento me concentrar em ser o melhor que eu posso ser e manter o meu relacionamento com Deus, a minha conversa com Deus. Eu, quando estava com 24 anos, se não me engano, depois de já ter saído da igreja enquanto adolescente, eu voltei para a igreja, para uma igreja batista também. E, como tudo na minha vida, eu fiz tudo de acordo com os preceitos. Concordando ou não concordando, eu era adulta, eu fiz a escolha, inclusive eu me batizei adulta, e eu fiz tudo o que precisava ser feito. E quando eu decidi sair, antes de conversar com o meu pastor, eu ajoelhei em casa, eu orei e eu falei para Deus que eu não podia mais fazer aquilo por 2 motivos. O primeiro é que o meu coração não me pedia mais para ir, para estar ali. Por mais que eu gostasse de algumas coisas e algumas pessoas, o meu coração já não me colocava naquele lugar. E o segundo é que eu não me encaixo na religião que foi criada pelo homem. Sim. Porque a religião não é Deus. Deus está em todos os lugares, Você conhece inclusive Bíblia pra caramba, fora não dela. conhece? Você conhece Sim, Bíblia pra sim. caramba. Dentro desse seu conhecimento. Deixa só eu perdão, continuar. Isso, pode fazer e aí, isso. nessa oração, eu falei com Deus que eu não me encaixava mais. E que eu estava me sentindo como uma das mulheres da história da Cinderela. Que quando o príncipe estava com o sapatinho, estava cortando os dedos do pé para poder caber no sapato. E que eu não acredito nunca que Deus queira que eu corte meu dedo para caber num sapato que foi criado e que não foi criado para mim. Então, que eu estava saindo da igreja e que eu não voltaria para a igreja porque eu não caibo dentro da igreja. Mas isso não tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Sim. Isso tem a ver com a igreja. Entende? No relacionamento tem 2 pessoas. Os dois, um fala, o outro ouve e tal. Você ouve Deus hoje? Eu acredito que sim. Como? Como? Por exemplo, se você não conseguiu mais caber dentro da igreja. Sim. Por que você não cabia na igreja? Pelas pessoas? Pelas pessoas, pela religiosidade. Você acha que alguém ia te expulsar de lá se você chega com a Nunca, Priscila lá? Com a nunca. Priscila não, como é que é o nome dela? Larissa, nunca. E por que você não cabia? Porque eu não... A palavra te condenava? A palavra não me condena em si, porque, de Yuri, fica certa quieto forma, não, fala aí, cara. as pessoas não têm... as pessoas não têm coragem para olhar no seu olho e dizer. Sim, As pessoas insinuam. sim. As pessoas conduzem uma conduta. E por isso ninguém nunca me expulsaria Só que a de Bíblia lugar fala. algum. A Bíblia, é isso que eu tô te falando. A Bíblia fala abertamente. Quando que a Bíblia fala? Quando fala que os efeminados não herdarão o reino dos céus. A Bíblia a palavra fala. efeminada não existia. Então, mas isso que eu tô te Isso é falando. uma questão Só de que o que chega, tradução. mas a tradução que chega nas minhas mãos e na mão de milhões de pessoas, deturpada ou não, Priscila, se a gente olhar para a igreja hoje, a igreja ela é nutrida para te rejeitar. Sim, A igreja sim, é nutrida sim. para te rejeitar. A minha questão não está nem mais nessa igreja que eu não comungo do discurso, da prática, eu não comungo com essa igreja. Eu não tenho afinidade com os discursos que fluem desses altares, que estão hoje totalmente maculados e eles se portam como imaculados. Não é isso. A questão é céu e inferno. Como que o bissexual, como que o homossexual, como que a lésbica se encaixa no céu do Deus da Bíblia? Como é que se encaixa? Sodoma e Do Deus Gomorra. da Bíblia ou do Sodomia. Deus da religião? Não, do Deus da Bíblia. Porque a Bíblia... Ele se encaixa do mesmo jeito que você. Quando é que Deus criou a pessoa com orientação sexual? Como que Deus... Eu vou olhar para a igreja, para a Bíblia, que está ali na mão dos crentes. Tradução errada ou certa é aquela que a gente tem. Muitos não vão nos originais. Vão ficar com aquela tradução ali, Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil e tal, e acabou. Dentro dessa Bíblia, Deus cria o homem com desejo para a mulher com desejo para o homem. Quando é que isso muda? Aos olhos da Priscila e do Yuri. Quando é que mudou? Quando é que houve essa liberação? Por que Deus liberou agora o pega todo mundo? Como é que Deus faz isso? Isso é leigo, tá? Não tô querendo, não é capciosa não a pergunta, não. Sim. Não, é que eu acho que Deus não tem essa do quando é que Deus liberou, quando que não liberou. Eu não sou uma pessoa que, obviamente, eu não fiz um bacharelado, Sim. nem nada. Não, nem parecido eu. Eu sou dentro pastor. disso. Eu sou pastor porque um dia botaram um rebanho na minha frente e esse rebanho começou a me chamar de pastor. Então. Eu nunca fui seminário, porque eu odeio seminário e eu quero deixar Anderson, tá? Não é opinião pessoal. Eu acho que os seminários formam profissionais e não pastores vocacionados.
Eu acho que tem muito missionário no campo hoje, com muito mais amor pela obra do que muitos pastores formados nos grandes seminários aí do... Sim, sim. Mas o que acontece? É que eu tenho um entendimento de que a Bíblia é um livro religioso, mas também é um livro histórico e também é um livro político. Tu acha? Então, eu acho. Quer dizer, você acha? Eu acho. Então, eu acho que a questão do... O seminarista realmente é bacharel, então ele tem uma profissão, isso é uma profissão, mas também é uma pessoa que tem acesso a conhecimentos para conseguir entender o que é uma coisa, quando é uma coisa. A Adão e Eva que você bateu várias vezes, que bate várias vezes, porque Deus criou o homem e a mulher, por exemplo, no meu entendimento é uma parábola. Você acha? Sim, eu tenho certeza. E como é que o ser humano, como é que Deus, no seu entendimento, como que nós fomos criados? Então, a questão não é do como fomos criados, é que foi contada uma história para explicar que Deus criou o homem e a mulher. Mas não necessariamente ele criou um homem, uma mulher. Não necessariamente dessa forma. É uma parábola. Jesus ensinava por parábolas. Por que a Bíblia não pode? Não faz sentido nenhum para mim. Então, mas acho que Jesus já querer viu... levar ferro e fogo. Mas não é nem ferro e fogo. No princípio, aí a gente fala... Uma das questões, inclusive, biológicas, é da... Ai, tem que ter mais água aqui. Diretora, vira garçonete aí. Mas não para não. Vai parar? Dentro dessa visão, Priscila e Yuri, se nós colocarmos, né, sempre, eu não sei em que momento, como a gente vai colocar, mulher com mulher não gera, homem com homem não gera. Família. Sim. Você intitula família por adoção, mas alguém teve que fazer o papel do homenzinho e da mulherzinha. Como é que funciona isso na tua cabeça? Como é que funciona isso para eu entender? Por exemplo, eu olho e falo, pô, é plausível. Adão e Eva, ou Adãos e Evas, é plausível. Sim. Agora, eu não vejo, de repente, duas Evas se olhando no paraíso e, puxa, não tem problema nenhum ficar com ela. E o outro Adão olhando pro outro Adão e dizendo, pô, não tem problema. Como é que multiplicaria? Então, vamos colocar dentro do que você está propondo. Se Deus não criou um Adão e não criou uma Eva, criou o quê? alguns... Você tá se escondendo? Pega aí a caneca, rapaz. Serve a gente aí. Se ele criou alguns homens e algumas mulheres. A reprodução, e ele criou e ele deu essa liberdade. E alguns vão ter essa atração heterossexual e outros atração homossexual. Não deixa de nascer criança. O fato de eu gostar de mulher não extingue a humanidade, porque você gosta de claro. mulher. Qual o problema? Hoje, é isso que eu tô te falando, tô falando do princípio. Então você acredita que ele criou vários lá para poder a galera mas ter... olha só, a Terra, a gente tem bilhões de anos, que pressa é essa? Era uma corrida? Não, ó, tem um mês para reproduzir em 100, 10 tem que virar 100, que corrida foi essa? Religiosamente falando, a gente olha para esse lado, para esse princípio, a menos que a gente acredite na evolução. Mas porque convém, por isso que olha, porque convém. Para quem? Convém para quem? Para essa Pro sociedade hipócrita? Pro discurso. É difícil de engolir, Priscila? É difícil de engolir, Yuri, a sociedade? Pra mim não é difícil de engolir, não. Eu só não engulo mesmo. Sim. Não engulo. Você não compra essa... Por isso tu saiu da igreja? Também. Eu saí porque eu não cabia ali. É bem simples assim o pensamento e é bem generalizado. Eu não cabia de muitas maneiras. Eu não cabia e eu saí, mas não tem a ver com o meu E o relacionamento. Yuri já frequentou a igreja, Yuri? Nunca. Não, graças a Deus por isso. Você acha, Priscila e Yuri, que a igreja hoje, o papel que a igreja desempenha, ajuda, atrapalha? Eu tô falando da igreja, não é para ir pro lado só da igreja, não. É porque a igreja é o agente doutrinador contra sentimentos como que vocês nutrem, ou opção, ou não é opção não, como é que é? Orientação. A igreja vai bater em vocês sempre, não adianta. A igreja é agente doutrinador quanto a tudo, né? Tudo. Você vê que agora os caras estão doutrinando a política. Um mercado, um meio que eles não deveriam ir. Vai meio pelo caminho do siga-me, faça o que eu digo, ou você tá errado. Basicamente, a minha visão é essa. Entendeu? Mas nunca fui frequentante, nada disso, de igreja. Tem religião? Eu sou um bandista. Um bandista? Frequentador? Não, eu tô bem ausente. Aham. Mas por que Umbanda? Porque eu gosto da ideia da espiritualidade, Sim. da energia, de tudo isso que envolve. Entendeu? Eu não acredito no inferno, por exemplo. Não acredito? Não. Eu acho que... Eu acho que a gente precisa de alguma coisa pra botar a gente sempre movido pelo medo. Sim.
E daí vem a ideia do inferno. Por que não chega para Deus por amor, né? Como muitos que estão dentro da igreja hoje não estão para de repente não ir pro inferno, né? Exatamente. Tem muita gente que é movida pelo Você também não medo. acredita no inferno, não? Eu não me importo, na verdade. É mesmo? Não faz muita diferença. Não quer saber se você tá alinhada para ir pro céu ou pro inferno? Não, porque eu sei que, primeiro, porque eu aprendi e eu entendo e acredito que não depende de mim. Não é algo que eu faça. É graça e misericórdia. Então, não depende de mim. Eu quero ser o melhor que eu posso ser, eu quero ser feliz, eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu puder. E é isso. E o que vier disso vai vir naturalmente. Eu acho que tem muito a ver com isso. As gerações anteriores, até a nossa também, mas as pessoas vivem muito focadas em prol do medo que elas têm de alguma coisa de ruim acontecer a elas. E eu acho que isso está sumindo, de certa forma, nas gerações novas. Elas vivem mais as coisas sem medo, sem tanto medo das coisas, sem tanta amarra. Eu falei sobre o niilismo, né? Eu acho que a falta de fé, uma fé, como é que eu vou dizer? Aquela fé que você tá disposto a brigar por ela, eu acho que isso tá também meio que norteando essa geração. Não importa, eu não tenho tanta fé assim no céu, não tenho tanta fé assim no inferno, eu não tenho tanta fé no Alcorão, e pra mim tanto faz. Ou seja, essa geração, infelizmente ou felizmente, é a geração do tanto faz. Pô, Priscila, tu vai pro inferno. Ah, tanto faz. Você vai pro céu, tanto faz. Então, não importa. Já a galera né, que te botava lá de roupinha verde e branca, vou sacanear você com o negócio das mensageiras, mas essa galera, pra eles, era céu e inferno, cara. Você tem que ter essa salvação. Tanto que eu perguntei pro rapaz que sentou aqui, o Adalberto, não sei por que eu não posso falar o nome dele, posso. Perguntei pro Adalberto, esse norte, de você ter que nortear a vida do outro, tanto que eu falo sempre isso, o Espírito Santo tá desempregado. Está totalmente desempregado nessa geração de pastores. Sim. O Espírito Santo é desempregado. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Porque, querendo ou não, vocês são bissexuais, né? O gênero... Não, gênero não, meu Deus. Sexualidade. A sexualidade de vocês é desbloqueada. Mas pode ser que lá na frente o Espírito Santo te convença e você fique casada lá com um homem, você fique casado com uma mulher. Pode ser que você termine a sua vida casado com uma mulher e termine a sua vida casado com um homem. E o Espírito Santo? Ele é que sabe. Se ele quiser te convencer de algo diferente, se é tão divino assim, né? Se é tão Deus assim, deixa ele fazer o trabalho dele. Eu quero partir para esse lado da bandeira LGBTQIA+. Ela é mais militante que você. Ah, quer falar outra coisa? AP? Entrou Meu Jesus, mas não vai parar de entrar letra esse troço? Tu acha que é. Tu acha? Eu tenho uma mania de cara. E eu tô com duas professoras no mesmo ambiente. É um problema isso. Você acha que precisava de tanta sigla? Gays e lésbica. LGBT, né? Que aí era bissexual. Não. Aí entraram vocês. Depois quem o quê? O quê? O que é pra quê? É de Tem o queer, não é? Cuê? Queer. Queer. O que é isso? Queer. É bom que a gente vai aprender, né? Eu tô rindo, mas é porque eu não entendo. Eu até brinquei aqui outro dia, eu botei LGBTQIA+, au. Eu falei, porque tem que ter alguma outra coisa. Eles vão inventar, eles, não é de forma pejorativa, vocês são uma classe, vocês são o quê? Quando você defende uma bandeira. Eu tenho uma bandeira, eu sou hétero. O outro é hétero também, nós temos aqui, homem e mulher. O gay, a lésbica, o bissexual, vocês são o quê? Um movimento? Uma comunidade. Uma comunidade. Dentro dessa comunidade LGBTQI AP, me fala esse número todo aí, essa letra toda. Então, eu não sei. É só pra botar no bolo. Pra não deixar ninguém excluído. Não. Existe sim uma explicação. Eu só não sei. O mais, inclusive, é porque tem mais coisa na sequência. Tem livros aí que Jesus escreveu que nem não cabe na Bíblia. É como diz lá João, no último versículo do capítulo de João, fala que tem coisas que Jesus fez que a gente nem sabe, que se escrevesse em livro não caberia. O mais é porque pode vir mais coisas. Tem mais letras. O pansexual, tem o pansexual, Então, é o P. O P é do pan. E o pan é o quê? Diz que é um cara zen, pega geral, não pega ninguém. Sim. E tá bem. Tá bem, tá livre. Tu acha que precisava disso tudo? Você acha que precisava disso tudo? Eu acho que Vocês lutam tanto contra rótulos. Será que não rotula pra caramba? Então, eu tive um debate outro dia sobre isso, mas eu acho que a gente rotula porque a gente precisa identificar O espaço. para visibilizar, Você dar precisa espaço. E eu acho que pelo menos em mim existe uma esperança de que um dia só seja tudo natural, não tem um rótulo, não Importa precisa o que existir você as bandeiras. gosta, o que você Exatamente. faz. Até porque você faz dentro do quarto, você não tá fazendo na rua. É o lance da promiscuidade, quando a gente falou de promiscuidade, Sim. é aquele negócio que a gente tem mais no mundo hétero do que em outra coisa.
De repente você tá na rua e o cara tá lá promíscuo, transando na rua. Vocês não são dessa bandeira. A bandeira de vocês não defende isso. Não. Não. Entendeu? Vocês também não tentam influenciar. Por exemplo, você vê um menininho que eu acho que é o que os pais temem, né? Você é professora de uma escola. Sim. Tem pais que não vão querer os filhos educados com uma bissexual. Ou eu tô falando besteira? Eu não sei, eu não me importo, graças a Deus eu sou Você que tá funcionária assistindo pública. aí, Não faz a concursada. menor diferença o que acha. Mas você não pode ser limada da escola? Nunca jeito nunca sofreu algum tipo de segregação sem saber? Não, nunca tive nenhum tipo de segregação e nunca fingi que era outra coisa também, não. Nem para os meus colegas de trabalho, nem para os meus alunos. Mas também não é uma parada que você vai para uma reunião de professores, por exemplo, e tá jogando a Sim, é porque sua orientação na mesa. É porque a gente só Você é- é profissional, pô. Exatamente. Você é uma boa professora, Priscila? Eu espero que sim. É? É que, na verdade, a gente consegue separar os dois nichos, a vida profissional, amorosa, pessoal e tudo mais. Eu acho que, geralmente, as pessoas que têm a mente mais fechada, quando olham, é que Porra, então associam eu sou mente diretamente. fechada. Eu sou mente fechada. Porque eu falei pra Priscila, ela falou que consegue destrinchar, fazer essa dicotomia entre a professora Priscila, entre a... Eu acho que a pessoa é uma coisa só. Não é? Nós somos múltiplos. Sim. No sentido de, o fato de eu ser casada com uma mulher não influencia em absolutamente nada o fato de eu ser professora. Sim. Que não influencia em absolutamente nada o fato de eu gostar de jogos de celular. Se você tiver mal com a Larissa, você vai mal pro trabalho. Não tem nada a ver se é mulher ou se é homem. Não tem Você podia estar a ver. casado com o João, te batendo, e você ir pro trabalho... Não podia estar casada com o João me batendo, não. Com certeza não. Essa bandeira também, você é bem esclarecido em relação a isso, né? Sim, Violência, óbvio. você tem que denunciar. Sim. Falar em violência, já sofreu violência por ser bissexual? Não. Já sofreu violência por ser homossexual? Já foi agredido? Seja verbalmente, seja fisicamente? Não. Esse mal vocês nunca passaram. Graças a Deus, não. Dessa geração. Você viu uma vez que o cara pegou uma lâmpada fluorescente que estourou na cara do outro só porque ele era homossexual? Sim, mas eu nunca passei, mas eu tenho amigos que já passaram, tenho amigos que já passaram na minha frente. É e eu mesmo? fui pra defender amigos. Isso que eu ia e tal. perguntar. Não é que não aconteça, é que não aconteceu comigo. Não é que hoje em dia está Tá uma todo mundo maravilha, esclarecido. tá todo mundo. Não aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa. A comunidade é muito grande, não dá nem pra contabilizar. Isso acontece sim ainda. Eu já vivenciei só algumas situações no cotidiano, mas eu acho que são tão cotidianas Sim. que a gente acaba naturalizando. Normatizando. Algumas achando que ofensas, algumas coisas, mas aí a gente vai só calmar. por ser gay? Só por ser gay. Ser bissexual, ou ser visto como gay, ou ser Quando eu afeminado. falo gay é porque é mulher que gosta de mulher e homem que gosta de homem. Na minha Sim. cabeça, e eu acredito na cabeça de muitos que estão nos assistindo. E o que tem que ser feito para mudar isso aí? O que vocês acham ainda, por exemplo, como bandeira do Dia Internacional da LGBTQIA+, AP+. AP+. Eu ainda vou ter que decorar. Eu acabei de decorar uma sigla, eu tenho que decorar outra. Mas dentro dessa fobia, porque fobia é um medo excessivo, não é isso? Sim. Existe esse medo na sociedade? Existe. Medo de quê? Na cabeça de vocês. Eu acho que é muito próximo do que acontece com a questão do patriarcado e o machismo. É medo de perder o seu lugar de conforto. É medo dessa mudança. É mesmo? Sim. E é irreversível, né? Não tem pra onde correr. Vocês vão chegar, já estão Já chegando. chegamos. Já estamos aí, acabou. Tem Não tem conversa. deputada trans, tem deputado homossexual, Não tem tem conversa. senador homossexual, delegado de polícia. Tem universos que a gente fala com ênfase, delegado, faixa preta homossexual. Cara, isso aí era inconcebível. Então, eu lamento te dizer, mas sempre houve. Só que as pessoas fingiam que não, se escondiam. E muito bem, né? A única Sim. coisa que aconteceu é que agora as pessoas não precisam mais fingir que não são quem são. Mas elas sempre estiveram nesse lugar. É por isso que as pessoas ficam tão assustadas e falam que o número cresceu tanto. Não Não cresceu, é. sempre foi muito alto, muito grande, mas só que Só era tudo pararam muito de se escondido. esconder. Você falou que você achava que... Bebe sua água aí. Você falou que você achava que o Jonathan e o Davi tinham um caso, né? Eu acho. Você acha? Aquele texto bíblico lá, que eles eram unha Eu e carne. O cara comprou briga com o pai, né? Sim, Eu também acho. tinha minhas desconfianças. Eu acho que tem um lance Qualquer hora que a gente assim ali conseguir rolando. encontrar com o Davi, com o João, você já pergunta se ele não tiver um caso e eu tô aqui, não tô fazendo apologia a nada. Será que a fobia da sociedade não é que você passe gaysice pros filhos dele, que você passe sapatonice pras meninas?
Você professora, será que o medo do pai e da mãe não é que você influencie pro cara virar gay também, ou virar lésbica? Eu acho que isso rola também, de certa forma, mas eu acho que é a percepção do tanto que já veem com um olhar negativo e criam esse monte de barreira, um monte de receio. Fobia? Por que fobia? Por que eu teria fobia agora, conversando com vocês mais ainda? Quer dizer, menos ainda. Não, ninguém força a barra. Você sofreu um abuso, que você falou. Sim. Era criança, Sim. quando sofreu esse abuso? Sim. E não foi por causa disso Não. que você acabou se tornando. Como é que eu vou dizer? Você sempre foi bissexual? Sempre fui. Não é por conta do episódio da violência sexual. Não. E nem é por causa do papai e mamãe que não estavam juntos. Com certeza não. Essa tese dele, aí eu quero a ajuda de vocês pra isso, tá? Porque eu falei pra ele que eu ia pesquisar isso. E eu achei uma mensageira do rei bissexual. Eu falei que eu ia atrás disso. Porque o que acontece, Priscila e Yuri, é muito fácil, igual você falou, do patriarcado. Caramba, a minha cabeça deu um nó aqui, tu não tem noção de como a minha cabeça está aqui processando. Por que o patriarcado, por que eu teria medo? Por exemplo, eu sou o papai lá na minha casa, tem a mamãe. A Vanessa é a mamãe, tem o papai. Por que esse temor de repente chegar o Yuri e fazer parte também dessa conversa aqui? Agora eu tenho o patriarcado, eu tenho aqui a mamãe, eu tenho um terceiro. Eu vou perder meu lugar? Você acha que o patriarcado vai perder o lugar? Porque tá chegando essa galera? O patriarcado tá ligado mais à questão do machismo, né? Eu usei como referência. Mas você acha que o meu machismo, ou o machismo do cara que tenta sustentar isso, Não, tá ameaçado? eu tava me referindo, no caso, à questão da fobia. Sim. O medo de você perder o seu lugar. Aí, dentro da questão da sexualidade, e aí, por que a igreja bate tanto na gente? Martela tanto nisso? Porque ela teria, para ela entender e naturalizar e aceitar de forma plena, e não fingir que aceita, Sim. não vir com aquele papo, eu amo você, mas eu não amo seu pecado, Sim. ela teria que abrir mão do que ela tem e ela teria que reconhecer que ela errou. E ninguém quer fazer isso. E a igreja fazer isso também é perder controle. O que ela tem que abrir mão? O que ela tem que abrir mão? O controle social. Como é que é a palavra? Quando a gente está na igreja, a gente segue a doutrina. Doutrina. Ela perde essa doutrina. E você, para você ver como são as coisas, né? É uma doutrinação bem lucrativa, né? Porque hoje, inclusive, o que a Igreja Católica fez por séculos, a Igreja Evangélica está fazendo hoje. Sim, elegendo seus políticos, elegendo seus bispos, seus pastores, e com isso trazendo mais recursos para. Até porque é aquela história, né? O Yuri e Priscila. Quando um hétero se apresenta para um trabalho, ele não chega por exemplo, numa mesa dessa aí de reunião, e ele diz, eu sou o hétero Anderson Leite, eu estou aqui no conselho e tal. Por que o bissexual, o homossexual tem que ser? Então, justamente por entender também que as coisas não têm relação, uma coisa não tem relação com outra. E eu entrar no assunto só ia me gerar um baita desconforto e um desgaste. Porque eles, pela geração que eles fazem parte, não iriam entender. Você acha que essa galera, né, os idosos, você acha que os idosos, eles não vão conseguir entender nunca ou já tá mais... Já tem uns coroinhas dançando no TikTok, cara. Parte sim, parte não. Parte sim, parte não. Eu acho que depende do nível do tanto que sua mente está aberta para receber informação mais do profissional que está prestando o serviço do que propriamente o idoso que está recebendo o gay ou a lésbica, ou Priscila? Mas que profissional? Por exemplo, você tá lá como um belo de um profissional, independente da tua orientação sexual. Sim. Então, esse idoso, no momento ele fala, não sei se aquele cara é gay porque usa drogas ou usa droga porque é gay. Aí, de repente, ele começa a conviver com o Yuri, conviver com você, e ele, num bate-papo desse, ele fala, você é gay? Pô, mas você é uma excelente pessoa. De repente, aquele cara também da isso droga... muda, eu acho que isso muda um pouco a percepção das pessoas no geral também. Relacionamento. Então, mas isso quando elas te dão a oportunidade de te conhecer primeiro, seja a vida pessoal ou profissional, e depois... fazer um julgamento sobre você, o que geralmente não acontece. Mas você já teve que se defender, aí a pergunta vai para os dois. Nessa mesa, por exemplo, você se omitiu. Você preferiu ficar ali, né, ouvir calado.
Mas já teve outras situações que você levantou a mão e falou, amor, mas você tá falando de gay, eu também sou gay, né? Entendeu? Acho que é diferente. Já teve isso, Priscila? Sim, eu não sou o tipo de pessoa que escutaria sem falar, não. Sem falar, não ia passar batido, né? Não. E aí, o que você acha que tem que ser feito? Tu acha que tem que ser... Aqui temos duas opiniões dessa mesma reunião, né? Vocês não estavam, obviamente, no mesmo lugar, mas vamos reproduzir isso aqui. Esse cara acabou de falar isso. Tem lá o cara lá, não sei se ele é gay porque usa droga ou usa droga porque é gay. Qual seria a reação da Priscila para esse idoso? Então, aí nesse caso específico, eu acho que eu não iria, mas eu sou. Eu ia perguntar qual é a diferença que isso faz na vida dele. Para que ele está querendo saber disso? Por que a vida do outro te incomoda tanto? Não faz o menor sentido. Sim. Eu acho que nesse tipo de situação, eu aprendi há muito tempo que em certas situações você se faz desentendido mesmo. Faz o burro, finge que não entendeu a Priscila adora fazer isso. Mas o quê? Sim. Por quê? Para a pessoa começar a explicar o que ela está falando... Isso gera reflexão, Priscila? E ela, não sei se gera, mas gera constrangimento. Sim. Porque quando ela precisa explicar o porquê desse comentário, ela não tem nenhuma vão faltar base palavras, pra falar, vão faltar palavras. Entendeu? A gente falava sobre isso em off aqui, né? A câmera estava desligada. E nós falamos sobre isso, inclusive. A sensação do papaizinho, da mamãezinha, né? Adão e Eva, era para que nós buscássemos o sentido de onde viemos e para onde vamos. E aí você disse que para você tanto não importa. Não faz diferença. Por que a questão, né? Sim, porque, tipo, se pergunta de onde viemos, a resposta para mim é Deus. Sim. Se foi criando um Adão e uma Eva, muitos Adões, muito Eva, ou se Deus proporcionou e fez toda a situação para o Big Bang e evoluímos, qual é a diferença que isso faz, de fato? Sim. Você não busca a questão, por exemplo, se fosse evolucionismo, por que o macaco parou de evoluir? Você evoluiu até um certo ponto, Deus te mandou parar e acabou? Que diferença que faz? Sim. A minha pergunta é essa. A questão é sempre essa. A questão central da Priscila, inclusive, para botar o idiota para pensar, né, o ignorante para buscar a resposta, é o que interessa. Qual é a diferença que vai fazer agora? Você acha que essa questão aí mudaria a sociedade? Se o povo se perguntasse mais um pouco isso? Porque eu acho que as pessoas ficariam um pouco menos preocupadas com questões tão irrelevantes. Sim. Sabe? E que na maioria das vezes não tem nem a ver com elas. Não tem. Com quem tu transa? Se Sabe? transa, com que Começar a boca dar que tu beija? importância Eu ao que é perguntando importante. se vocês beijaram homem, se beijaram mulher, olha a coisa de idiotice. Sabe? Eu acho que trata-se como futilidade muita coisa importante. Fofoca mesmo. E trata-se muita coisa importante como futilidade. Sim. Sabe? Tipo, o trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho que é muito importante. E que, de uma forma geral, na sociedade, todo Sim. mundo olha e fala, nossa, é bonito, bacana, legal. Mas trata-se, de fato, como futilidade. Porque ninguém para pra Exatamente. fazer. Ninguém se dedica. E todo mundo preocupado com quem Mas a pipoquinha tá todo mundo- transando. mas tá todo mundo preocupado Porque a com questão é coisas essa. Eu que citei o nome aqui da MC, mas essas são questões parecidas com isso. Eu tô enganado. Tem pessoas morrendo de fome aqui e a gente tentando colocar isso pro mundo ver e o povo tá discutindo sem vergonhice da pipoquinha, por exemplo. Sim, se ela tá fazendo assim ou tá fazendo assado. Agora, questões de futuro. Vocês pretendem ter filhos? Não. Não os dois juntos, não, que eu sei que é. Nem Não, junto, nem separado, nem. Separado. É mesmo? Por quê? Nem adotar? Nem adotar. Nada? Então, eu tenho a ideia de que... Já olha pra Larissa aí, que ela vai ver esse vídeo. Não, mas ela também não quer, não. mesmo? Mas eu Ela sempre... também é professora ou não? Não. Tá. Eu sempre tive a ideia de que eu me permito mudanças. Eu sou aí a metamorfose ambulante. Hoje você não quer. Hoje eu não quero. Sim. Mas pode ser que lá na frente eu queira. Sim. Eu tenho total consciência de que eu não quero gerar ninguém em mim. Eu tenho pavor só de É imaginar. mesmo? Um desconforto muito grande pra mim, não quero. Não vale o preço. Não vale, com certeza. Mas se lá na frente eu sentir essa necessidade de aumentar a minha família, que hoje é eu e a Larissa, eu aumentar, eu não vejo o porquê não. Vocês de já adotar. tiveram essa conversa alguma vez, não? Sim, a gente já conversou sobre Ela isso. também não quer gerar? Ela também não quer gerar. Sim. E você, a gente Igor? não tem vontade de ter. Mas Não se tem. tiver, a gente adota sem problema Um nenhum. cachorro, tem cachorro? Não, a gente tem, mas inclusive... Também não trata o cachorro como sendo esse filho. Não.
Cachorro é cachorro. Ah, Mas a Você- gente você vai já, arrumar na encrenca. nossa conversa, a gente já... já discutiu sobre isso. A gente já comentou, inclusive, um menino, a gente quer um menino pretinho com mais de 5 anos, uns 7 anos. mesmo? Assim, a gente não quer beber, não Vou quer falar nada aqui em disso. off aqui pra gente. as Não câmeras- quero ter filho, mas ela já escolheu a faixa etária, o sexo. Ela já escolheu Você já tudo. viu, cara? Mas ela não Olha quer. a possibilidade, Eu tenho um né? montão de pretinho nessa faixa etária aí, depois a gente... É. Sem lugar pra morar, passando fome, enfim. E o Yuri? O Yuri não. O Yuri tem uma família muito grande, muito sobrinho. O Yuri de vez em quando pega um ou outro pra passar um tempo. Quando vence de repente de pai, o Yuri pega um sobrinho. Exatamente. Não tem essa programação pra futuro, não tem. Não. Na área profissional, Yuri, hoje você tá síndico de um condomínio e tá no conselho de outro. Você acha que é por aí? Eu acho que é por aí. Pelo menos é por aí que eu quero manter. É uma área que eu encontrei que eu gosto muito. Tem Administração? administração no geral. Já formação? Qual é a tua formação? Eu Tem? curso ciências contábeis. Ah, então, já vai mais ou menos pra Já mais ou menos auditoria. pra. Isso, mais ou menos pra mesma área. Eu gosto muito de movimentar, de administrar, mas não de uma forma de estar sentado no escritório o dia inteiro olhando. E ser síndico não tem rotina, né? Não, Porque você vê, a laje da Vanessa tá caindo. exatamente. Outro dia a tomada que estoura, né? Surto de baratas. Não, eu tô É a falando que tubulação de água que estoura. não A é telha isso. que Quando quebra. se tem duas coisas que não tem rotinas, não obedecem rotinas, é vida social, líder de ONG, eu posso falar isso Sim. de lugar de fala, e o síndico. Já enfrentou algum sufoco como síndico, Yuri? Um não, milhões. Vários. Não, mas assim, de abuso, de ninguém querer. Ah, vem esse gay pra cá. Ah, 300. Tem É inclusive. mesmo? Tem, inclusive. Te distratam só porque você é gay? Desde o começo. Mas o Na gay verdade- sabe brigar, Yuri? Na verdade, isso amenizou agora. É porque o povo se engana. Eu sei um campeão de MMA que o cara é declaradamente homossexual. Isso é uma confusão. Tu tem força de homem, não tem? Pelo amor de Deus. Tenho. Você tem força de mulher e de homem junto? Como é que é isso? Eu tenho a minha força. A Priscila é mais brincadeira, forte ela do que eu. A Priscila falou aqui, eu vi um vídeo dela, se eles me liberarem, eu vou botar na edição. Ela quebrando o muro inteiro lá do Aí eu lado. mando, eu Ah, mando, então me eu manda. mando. Nós temos lá cenas dela quebrando, destruindo tudo lá. E o povo às vezes se confunde com isso. Eu acho que é uma confusão, inclusive, da cabeça muito do hétero. Vai lutar contra um homossexual, um declaradamente homossexual. A força é a mesma, não é não? A força- técnica vai ser a mesma. E a capacidade é a mesma, sendo homem ou mulher. Não, a força, Sim, nesse a caso, proporção. não é. Geralmente não é proporcional. Mas a capacidade técnica é a mesma. Sim. Aí a pergunta que eu te fiz e você não me respondeu. Mas já te peitaram porque viram o que você... A sua... Peitar diretamente não, mas já jogaram muita piadinha, muita Aham. coisa. Falam pro funcionário do condomínio, não falam pra mim. Sim. Não sei o quê. No começo isso era muito mais citado. Hoje em dia as pessoas me respeitam muito Ah, mais. e pelas fotos que a Vanessa me mostra lá, você fez uma revolução no condomínio, né? Graças a Deus. Você chegou... Você nunca foi síndico, mas isso era um sonho? Nunca foi um sonho. Surgiu a oportunidade e eu abracei a causa. Você é um resolvedor de problemas. É. Aí, de repente, calhou de você acreditar que... E ser remunerado pra isso. Exatamente. Eu já apago incêndio pra todo mundo. Aham. Por que não fazer isso profissionalmente? Exatamente. Aí agora tá buscando a qualificação na faculdade? Ou A faculdade já veio de fazia antes, já veio de antes. Justamente por ser uma área que eu gosto também, relacionada a isso tudo. E eu entrei como síndico, na verdade, para ficar um tempo, Sim. para ver como é que era. Gostou. E gostei muito. Não sai mais. Não saio mais. E agora tá procurando outros condomínios. A não ser que a Vanessa comece a Você perturbar aí que- muito, aí Como é eu que posso anuncia sair. o trabalho de um síndico? Porque o cara tem que morar no condomínio. Não necessariamente existe. Você pode montar uma empresa, inclusive, para gerenciar vários condomínios. Isso, existe o síndico profissional, Essa é a tua existe o ideia? síndico morador. Essa é a tua ideia? Eu ainda não Já chamou a Priscila pra compor aí? Ela quebra as paradas. A Priscila é professora formada, professora de educação física. Era um sonho também ser professora? Não. Eu vou voltar no Yuri. É que eu falo, eu corto o pessoal, vai. Eu fui atleta durante algum tempo da minha vida. Atleta, tipo... De quê? Eu fiz atletismo, mas eu morava em Campo Grande, eu cresci em Campo Grande. Então, Aham. ali no Miésimo da Silva, no Centro Esportivo, Miésimo. eu fazia diversas modalidades. Sim. E quando eu terminei o ensino médio, eu ganhei uma bolsa de 100% pelo ProUni. Ah, legal.
E meio que a expectativa da minha família, a grande maioria das mulheres são diaristas ou domésticas, e os homens se dividem em pedreiros, serralheiros. Você foi a coisas primeira assim. a fazer uma faculdade? Sim, eu fui a Pô, isso primeira é muito a legal. fazer faculdade. Você quebrou um ciclo, né, ô, Priscila? Outros vieram depois? Sim, sim, Pô, outros legal. vieram depois. Isso é muito legal. E aí, de repente, eu terminei o colégio, que era até onde o horizonte ia, e eu recebi um telegrama me dizendo que eu tinha ganhado uma bolsa. E aí eu lembro muito que, tipo, foi... vamos lá, né? Porque o teto da tua família era ensino médio. Sim. Aí, de repente, você recebe a proposta de ir para uma Sim, faculdade. Aí sim. fez faculdade aonde? Eu fiz faculdade na Moacir Cireder Basto, que tinha em Campo Grande, mas faliu. Não existe mais. Eu fiz a faculdade lá. Inclusive, eu entrei na faculdade certa de que eu seria árbitra. A minha ideia era fazer a faculdade e depois ir arbitrar, fazer as especializações para ir para algumas modalidades. Qual modalidade? Eu pensei em atletismo, porque em evento tem muito árbitro, mas aí eu também sempre gostei muito Que a gente de nem futebol, vê, né? essas coisas assim. Olha que eu sim. pensei aqui na árbitro de basquete, vôlei. Não. Mas o atletismo tem arbitragem? Sim. Assim, presente? Sim, e a competição de atletismo ela acontece com as provas simultâneas. Ah, então são é muito várias. árbitro ao mesmo sim, tempo. entendi. Né? Lança martelo, dardo, aquilo tudo Sim, entra como sim, atletismo, sim, entra, né? Sim, tudo atletismo. E aí, dentro da faculdade, que eu conheci a parte pedagógica, então eu costumo dizer que eu entrei atleta e saí professora. Pô, legal. Mas aí o que você tenta. Aquilo que eu falei, né? Aí de repente um baita de um profissional como síndico, uma baita profissional como professora, e tudo que a gente resume vocês é com quem vocês dormem. Sim. É pobre demais, não é? Acontece com É frequência. pobre demais, é por isso que eu tô falando. Eu acho que passou da hora dessa sociedade religiosa, hipócrita, porque o destino, a Priscila me deu uma aula aqui em relação a isso, o destino, pra quê? O que mudaria na sua vida agora, saber se ela vai pro céu ou pro inferno? Saber se a tua cabeça não é aquilo que está fazendo esse quadrado aonde a gente tenta colocar, não só a Priscila e o Yuri, mas tenta colocar Deus. Porque eu não sei, de verdade, Priscila, e sim, com base nas escrituras sagradas. Opa, escrituras sagradas? Até que ponto? O que ali é histórico, o que ali é político e o que ali de fato são profecias que ainda vão se cumprir, ou se aquilo tudo já se cumpriu? Aonde eu estou nessa fila desse pão aí? E o Yuri e a Priscila são muito mais do que a orientação sexual. O que você poderia dizer? Eu sei que a gente está encaminhando para o final desse nosso bate-papo, mas eu queria muito ouvir o Yuri, ouvir a Priscila, mas não para o 2023. Né? Daqui a 5 anos, profissionalmente, emocionalmente, não sei se a gente vai ter alguma mudança, alguma surpresa, aí eu vou trazer vocês aqui de novo. Se o Yuri casar com uma mulher, viu, Vanessa? Rastreia lá. Se a Priscila mudar de lado e quiser casar com um homem, nós vamos trazer vocês aqui de novo para saber o que aconteceu. Mas quais são os planos para daqui a 5 anos do Yuri? O que o Yuri planeja? Complicada a pergunta. Muito complicada. Eu planejo basicamente me Você vai formar. namorando a cada 3 meses, Não, 45 não. mais 45. Já foi essa fase, já foi essa fase. Atenção, pessoal que tá aí assistindo, Yuri. Rapaz bonito, eu falei que eu ia elogiar ele nas câmeras. E ele falou, tô solteiro. Então, rapaz bonito, tá aí, me fala, Yuri. Planejamento para 5 anos. Cara, assim, eu não tenho um planejamento muito grande, eu foco mais em ver o que tá acontecendo na minha vida hoje. Eu planejo poucas coisas a longo prazo, assim. Nem pode planejar muito a longo prazo, porque você é fumante. E minha vida muda muito. 2 fumantes. Eu sou fumante assim, tipo, posso infartar. Mas eu planejo concluir minha faculdade, conseguir estabilizar minha vida profissional. Sim. E basicamente isso que eu tenho hoje, bem concreto para daqui a 5 anos, é isso. Sim. Não E o que tem você muito fez praticamente desde que eu te conheço, né? A gente conheceu fazendo nossas camisas, canecas, pizza, aí a Vanessa vinha com as novidades. E o Yuri tá com a pizzaria. Aí eu falava, caramba, o Yuri é maluco. Mas você sempre batalhou para ter um... O que você está buscando? Uma rentabilidade que te proporcione o quê? O que você busca? Estabilidade. Estabilidade. Já foi mais do que estabilidade. Sim. Minha cabeça, é por isso que eu falo, não planejo muito. Porque no começo eu queria muito batalhar para construir... eu tinha umas ideias gigantes. Sim. E tá tudo bem ter as ideias gigantes, é Claro, ótimo. Só que eu vi que
Eu aprendi Com a pressa sonhar, que eu tinha- sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Isso. Só que com a pressa que eu tinha, acabava me fazendo mal. Então eu resolvi ir um pouco mais devagar. Então hoje eu quero estabilidade só. Sim. A princípio, estabilidade, se der para sobrar algum para uma casa de praia, né? Um carrinho importado. Isso. E a Priscila? 5 anos, Priscila. Pensa aí. Você é a Larissa. A Priscila quer com aquele pretinho, né? De 5 aninhos. Ela não quer filho, mas... A Priscila tem certeza que ela quer que o Estado pague o piso, que ela tem greve. E, inclusive, então, estamos em greve, né, Priscila? Estamos em greve. Os professores do entramos Estado. hoje em greve. Daqui a 5 anos eu pretendo estar ganhando meu piso salarial. Tá De ganhando. quanto é? A gente tá falando de um absurdo, né? Hoje o meu salário base é R$ 1.992. Uma professora. E isso é um aí absurdo. tá faltando, de acordo com o piso nacional, eu deveria receber R$ 1.900 a mais do que eu recebo, ou seja, o dobro. O dobro do que você ganha hoje. Sim. Que também não é nenhum absurdo um professor ganhar R$ 4.000. Não. Cá pra nós, né? Não é nenhum absurdo. Eu falei isso, inclusive. O professor é aquele que forma todas as outras profissões. O político que não assina o piso salarial, ele passou por alguma escola, óbvio, na vida dele e não valoriza o Sim, professor. e esse valor, é importante ressaltar que esse valor é dentro do meu plano de carreira. Eu fiz especialização, tem triênios, tem todo um agregado. Mas isso já foi aprovado? O... Já foi sancionado essa lei do piso? É o piso Sim, nacional, é que o sim, Estado é o não piso paga o nacional, piso é. nacional. O Estado não Já paga. existe o piso. Já existe. Em que estado paga? Tem esse dado? Maranhão paga mais. O Nordeste é quem mais costuma pagar. Equipara legalzinho o piso ali. Isso. Eu sei que o Rio de Janeiro é o que paga pior os Meu professores. Deus, Cláudio O estado do Castro, Rio de Janeiro vamos lá, é o Cláudio que Castro. paga pior. É ele que dá a canetada? É ele. Puxa vida. Ou melhor, é ele que não dá, cara. É ele que tá agendado com a gente pra vir aqui, Vanessa? Vou tentar. Ele que não dá a canetada. Ele que não Mas dá a para canetada. outras coisas, as regalias acontecem. Verdade sempre, seja dita. Sempre. Não tem muito tempo que o salário dele aumentou, né? Olha isso. A gente não quer falar mal do governador, mas está falando de fatos. Existe uma árvore na frente da minha casa e eu olho goiaba. Eu não vou dizer que é bananeira, né? Sim. Então, pelo fruto da pessoa, você diz o que ela é. O teu sonho é esse, o piso? Pra quê? Então, Pra cuidar daquele neguinho que vocês vão adotar? Sim, eu quero ter uma vida digna. Eu fui criado numa família com muitas necessidades, então eu nunca tive a ideia de ser rica. Eu nunca tive a ideia de viajar, de ter muitas coisas. Eu sempre tive a ideia de viver sem passar necessidades, de não precisar todo mês entrar em desespero porque a conta não está batendo. Isso é o que mais a gente... Então, eu acho que para daqui a 5 anos eu quero estar recebendo meu piso. Eu voltei a pensar para estudar, para fazer concurso, porque não está dando. Então, eu quero também ter essa outra matrícula, porque eu quero ter... eu casei agora, então eu quero ter a minha casa. A gente mora num apartamento. Porra, 1 mês de A casado. Né? Larissa gosta de bicho. Você não é nem pra estar aqui dando entrevista, você era pra estar em lua de mel, cara. Pois é. Se o piso tivesse sendo pago, né? Se tivesse sendo pago, seria isso. Tava numa ilha dessa Eu daí. quero isso, eu quero o que todo mundo quer. Eu quero ter a minha casa, eu quero poder pagar as minhas contas. Eu não quero nada extravagante, eu não preciso de nada além. Eu preciso do básico, Sim. e é o que eu quero. E com a merece. Larissa do meu lado. E merece. Eu acho que... Hã? Com a Larissa do meu lado. É que esse detalhe eu interrompi antes. Então, eu quero agora que vocês falem agora como... Eu sei que vocês não são militantes propriamente ditos, mas estão vivendo desse lado do bissexualismo. Vocês estão na letra da bandeira, né? Querendo ou não, LGB, o B é o de bissexual. Bissexualidade. Bissexualidade. Bissexualismo não, Anderson. O ismo é de doença. Eu vou ir falando isso para mim mentalmente até eu aprender. Da bissexualidade. Então, já que vocês estão dentro dessa bandeira, lá não tem um Hzinho não, né? LGBT. Podia botar, né? Que a gente incluía logo todo mundo, é hétero, gay, tá todo mundo na mesma bandeira, acabou. O mais, tá lá, de repente no mais eu posso me colocar nessa bandeira. Eu falei isso aqui, quase apanhei do meu Kodansha. Kodansha é o mestre de judô, ele é 7º dan de judô, e quase apanhei da Vanessa, verdade seja dita. Eu disse que a nossa bandeira no nosso kimono é isso aqui, né? É um petzinho. E eu disse que eu ia colocar o arco-íris dentro do coração. Porque nós temos atletas que são homossexuais, temos atletas que são lésbicas, e dentro do tatame a gente não tem a menor falta de respeito em relação a isso. Uma vez que vocês estão dentro da bandeira, me fala o que tem que melhorar nesse movimento, nessa comunidade LGBTQIA+, PA+, né?
AP+, caramba, já me perdi. LGBTQIAP+. AP+. O que tem que mudar, ô Priscila e Yuri? Pergunta complicada. Eu acho que eu não sei se responder isso, Vai não. pensando, o que tem que mudar? Eu também não acho. Você me perguntar o movimento, o que a comunidade e tudo mais tem que mudar, eu acho que não cabe a mim julgar o que precisa melhorar ou não. Acho que cada um está fazendo o melhor que pode. E podem até dizer que não está dando resultado, mas foi você mesmo que disse que hoje os jovens conseguem lidar com isso de uma forma melhor. Então está tendo resultado, sim. Tá valendo a pena a E luta. a gente tem que falar, e a gente tem que brigar, sim, porque a mudança vem, querendo ou não. Mas com relação ao que tem que mudar no movimento, não me cabe. Não Sim. me cabe. Eu acho que o movimento não é uma coisa. É um movimento, é uma comunidade, mas não é uma coisa única e é baseado nisso. Sim. Então cada um tem sua forma de fazer, sua forma de lidar, sua forma de comunicar isso. Só que hoje, como eu disse, o Contarato é um senador, ex-delegado e homossexual. E ele tá lá no Senado lá e é o cara de briga. Nós temos uma transgênero dentro da Câmara dos Deputados Federais, nós temos na Câmara dos Vereadores. Enfim, politicamente, vocês se sentem representados? Ou não é a opção, como é que se fala, meu Deus? A orientação sexual que rege isso. O cara tem que ser um bom político ou ele é um mau político? Independente de... Eu acho que, mais uma vez, você Sim, a está gente volta lá. colocando a sexualidade à eu frente do sou profissionalismo. eu sou um- Tipo, porque tem um delegado, um deputado, um senador que é... Mas querendo ou não, ô Priscila, essa é uma discussão que a gente não adianta. Eu vou te rotular imediatamente. É igual aquela história do negro. Por que, por exemplo, o fio de energia, nós temos a tomada ali. Um lado é positivo, o outro lado é negativo. Você sabe a cor do fio negativo? Não. Preto. Por que universalmente a gente já vê o Na fio minha preto... casa é verde e vermelho. Então, porque lá você mudou. Mas o preto, o universal, isso é universal. Você pode até buscar isso nos livros de eletrônica e elétrica. Preto e vermelho. O preto é o negativo. Preto e branco. O preto é o negativo. Quando eu olho para o deputado Contarato, o senador Contarato, e ele está lá fazendo o discurso dele, e óbvio que ele deixa claro que ele é um homossexual, eu esqueço todas as pautas que ele está tratando e eu olho para a sexualidade dele. Sim. A sociedade é perversa nesse nível. Então, para você ser aceito como um bom síndico, tu vai ter que me provar muito mais do que um hétero síndico, do que aquela senhora que era síndica lá. Era uma mulher que era síndica, né? Era. Ou seja... Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Manda. O que você acha que vocês, héteros, homens, têm que melhorar? Valoriza-se esse. O que vocês têm que melhorar, o que vocês têm que mudar? Você fez essa pergunta relacionada ao movimento e eu acho que a pergunta deveria ser feita para vocês. Você quer ver uma coisa que passa na cabeça do hétero? Vocês estão invadindo. Que isso está sendo mudado à custa de lampadada na cara, aquela lâmpada que o cara deu, de gays vindo no telejornal e mostrando o olho roxo. Então eu percebi que eu não sou dono de nada. Mas até 10 anos atrás, os héteros é que mandam aqui. O parlamento não pode ter um gay aqui. Tá de brincadeira? Vai entrar um gay comigo no vestiário, ô Priscila? Então você entende de onde vem a fobia. Então, mas não é fobia. Ou seja, eu simplesmente vou te expurgar porque eu acho que você é uma promíscua. Na cabeça da sociedade que hoje está menos quadrada, menos embrutecida, eu hoje já te vejo, sim, você é a professora, aí você falou da dicotomia. Agora sim eu consigo te olhar só como uma professora capaz, treinada, estudou para isso, e eu vejo você como uma professora. Mas eu sou, nesse bate-papo aqui, a minoria. Nesse bate-papo sociedade. Sim. A minoria hoje te aceita independente da tua orientação sexual. Será que na grande massa também está assim? Vocês que estão, de repente, transitando em lugares e tendo que mostrar a sua orientação sexual. Será que a sociedade está assim? O que você vê da sociedade? A sociedade recebe bem a bissexual Priscila? Então, eu acho que eu vou repetir, eu Sim. não me importo. Com a sociedade. Isso é muito pautado na minha vida inteira. Eu nunca parei para dar muita importância para o que o outro acha ou o que o outro pensa. Eu sou eu e acabou. Ninguém tem que me aceitar. Eu já tô aqui. Eu já sou. Quantos professores de educação física tem na sua escola?
Então, são 4 de manhã, eu sou nova na escola, eu transferi pra cá agora, então eu não conheço todo mundo, não Mas sei. tem 4 De manhã educação somos física. 4. Negras quantas? Negros quantos? 3. 3 dos 4? Sim. Pô, você tá bem pra caramba. Eu não Porque sei isso exatamente como eles Sim. se reconhecem, né? Sim. Porque você disse que você é pardo, pra Sim. mim você é negro. Então, eu tô sem lugar de Entendeu? fala, cara. Eu fico perdido. E aí eu não sei. Pode ser que Eu eles falo não isso, considerem Priscila negros. e Yuri. Você, de repente, não tem que estudar muito mais os termos técnicos de um condomínio do que, de repente, um cara assumidamente hétero? Ou não? É porque eu nunca ia questionar ele por esse sentido. Por ele ser hétero. É. Ele era e estava lá na Mas maioria. o mercado de trabalho no geral. Eu já fui numa entrevista de emprego que no final da entrevista ele me perguntou se eu era gay. Te perguntou? Porque ele já tinha perguntado pra gerente, a gerente tinha falado que não. Senão E ele você- ainda me questionou isso. Aí me contou um monte de história dos outros funcionários que trabalharam lá. O gay não poderia ter a vaga? Ele acabou me dando, ele me deu a vaga. Sim. Mas ele fez um monte de poréns Sim. nesse meio do caminho. E de fato, na época eu precisava muito de emprego. Sim. Senão você tinha mandado ele para um lugar melhor. Exatamente. Então a gente vê isso no dia a dia no mercado de trabalho. Precisa funcionária pública. Desde Concursado. sempre, Eu concursada. não tenho que me preocupar com esse É. tipo de coisa. Não passa por isso. Até como empresário, dependendo do local que você vai estar, Do negócio que você vai fechar. muda a forma como você é visto. E você Entendeu? hoje, por exemplo, vamos terminar, né, essa bate-papo. Mas você hoje ainda faz isso, Yuri? Você ainda maqueia a sua opção, a sua orientação sexual? Você maqueia? Não é nem de maquiar. Em certas ocasiões eu só não externalizo ela. Eu ajo da mesma maneira que eu ajo em qualquer outro lugar. Digo de novo, eu acho que eu sou muito heteronormativo até. Não muda impostação de voz? Não mudo nada disso. É. Só não é uma coisa que eu fico falando porque até porque eu não vejo necessidade. Claro. É aquilo que eu falei. Mas eu imagino que uma pessoa que seja muito mais afeminada ou que tenha mais. Qual é a palavra? Seja caracterizado, né? Transforma. É como se fosse um. Como é que se diz? Até pro simples gesto ter a voz até mais fina que a Um minha. homem que se veste de mulher é travesti, né? Né? Aí tu acha que, de repente, esse cara tem membros. Não precisa nem ser um travesti ou ser uma travesti. O fato de você ter trejeitos, Sim. muitos trejeitos, Sim. já Uma te. pessoa mais caricata. Mais caricata. É essa a palavra que eu queria. Sofre muito mais do que isso. Resistência. É. Aí ele tem que se afirmar, vai ter que mostrar. Aí não vai ter espaço pra mostrar, né? Exatamente. Porque vai ser expurgado, de repente, na entrevista. Na chegada. Na chegada, o cara já. Antes de dizer oi, antes de sentar, ele já foi julgado. Por mais que faça parte de uma minoria, eu faço parte de uma minoria. Sim. Mas assim, eu sou branco, eu sou homem, eu sou. Entendeu? Sim. Enfim, vamos lá. Terminando o nosso bate-papo, o Yuri vai olhar para essa câmera da verdade ali, para lente da verdade, como diria Clodovil. E eu falo sempre isso, tá? Não é porque vocês dois estão aqui não, e não é por causa do dia, senão daqui a pouco eu estou sendo apedrejado. Mas, olhando para essa galera, para os Yuris que estão do outro lado, olhando para essa sociedade patriarcal, para essa sociedade machista, hipócrita, eu conheço crianças gays, eu dou aula para crianças que, inclusive, né, o papai e a mamãe não querem ver que o menino tem todo trejeito de ser homossexual, ou não sei se ele é homossexual, se ele é bissexual, mas tem os trejeitos. Qual conselho o Yuri daria para o garoto que está assistindo a gente, que ainda não se assumiu, e para o pai que o garoto vai se assumir? Conselho que eu daria. O que você falaria? Relaxa. Relaxa, é normal, dá medo, dá frio na barriga. Pros dois lados, eu acho que dá frio na barriga pros dois lados. Porque eu acho que meu pai também teve muito receio. Meu pai tinha a cabeça fechada com muito receio. Mas relaxa, é isso, não tem jeito. Sim. E depois que você entender que tá tudo bem, as coisas vão ser muito melhores. E você não está endemoniado. Não, tá Nem nem tá pouco, doente. nem doente, nem endemoniado, não precisa de nada. Porque, querendo ou não, a sociedade, ainda mais ela que era a mensageira do rei, ou tá endemoniada ou tá doente. Né? E aí vai ter a pílula da cura gay, vai ter lá aquelas ressonâncias da NASA para poder... Tinha um kit gay, supostamente. Aí. Né? E aí, Priscila, o que você falaria para essa mãe, para essa menina que hoje se descobriu bissexual? E não é promíscua, não é nenhuma tarada, não vai sair por aí pegando homem e mulher a todo pelos quatro cantos. O que você diria? Pra menina, eu acho que eu diria pra ela
focar nela, olha pra você, tenta se entender, tenta se encontrar. Porque depois que a gente se encontra, tudo fica muito mais fácil, muito mais leve. Não é fácil, não vai ser fácil. Não é nenhum conto É de fada, difícil pra caramba, mas é necessário para que você se sinta uma pessoa completa, para que você se sinta feliz, para que você entenda qual é o seu lugar no mundo. Pra mãe, eu sei que nenhuma mãe espera isso, ninguém planeja, principalmente porque às vezes você tem até o amor e a compreensão para aceitar, para estar com seu filho, mas você já sabe que a sociedade vai fazer muito mal, vai machucar e tudo mais. É muito difícil, só tenha calma, ore, peça a Deus. Peça temperança, peça o Espírito Santo para estar junto com você, para te dar as palavras corretas, para que você não faça nada para machucar a sua filha. Porque, enquanto mãe, eu acho que você tem o dever de auxiliar a pessoa que você colocou no mundo a se encontrar, a ser feliz, a ficar bem. Entende? Sim. E eu acho que nenhuma mãe quer ver o filho infeliz, quer ver o filho punido, quer ver o filho, como eu te disse, com os dedos cortados para caber num sapatinho. Ninguém quer isso. Então é conversa e amor. Os dois, para terminar, agora é para terminar mesmo, a saideira mesmo, lutaram contra o que vocês descobriram de orientação sexual. A sociedade, querendo ou não, vai te pautar, né? A mamãe sonhou, de repente, com uma mulher de véu e grinalda, com um homem do lado de terno e gravata. O papai sonhou com um homem de terno e gravata e com a mulher de branco do lado. De repente vão entrar dois caras de terno e gravata, vão entrar duas mulheres de branco. Vocês lutaram contra isso? Então, internamente, houve alguma briga em algum momento da vida? Então, como já entendia isso desde muito nova, que eu gostava de meninos e que eu gostava de meninas, eu me coloquei na situação que a gente até te corrigiu. Eu me coloquei na situação de fazer opção. Sim. Eu acabei me relacionando mais com o homem porque é sempre mais simples. Você encontrar um homem, você se relacionar com um homem, você estar com um homem. Então é muito simples. Não é que eu não me aceitava ou que eu negava alguma coisa, mas é que era mais fácil para mim não ter que lidar. Ficar brigando toda hora, né? E como eu não encontrei alguém que me fazia sentir algo de fato, não fazia muita diferença. Mas quando eu encontrei a Larissa, eu estava pronta para ela. Larissa tá com a bola cheia, hein, Larissa? Eu estava pronta para ela e não ia fazer a menor diferença o que qualquer outra pessoa dissesse. E internamente não teve nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de medo, nada. Eu só fui. Pô, caramba, que legal. Pô, Larissa, não te fala não, hein? Larissa é sensacional. E o Yuri? Lutou contra? O Yuri lutou bastante contra, por uns anos, mas depois entendeu que era isso, que estava tudo bem. Mas eu fui entender e enxergar isso olhando o outro. Quando eu comecei a conviver com mais pessoas que tinham as mesmas questões ou que tinham os mesmos desejos. E eu fui começar a me entender e ver a forma como eles se enxergavam. Porque pra mim, até eu ficar velho, isso era muito esquisito, não poderia ser. Então, vendo o outro, eu passei a me entender melhor e me aceitar. E eu acho que tinha muito receio também do que as pessoas iam pensar de mim quando eu era mais novo. O que amedrontava, o que fazia vocês lutarem contra, de repente, essa orientação sexual era a sociedade, né? Sim. O que o outro vai fazer comigo, vai falar de mim, Mas... E na verdade o outro vai falar de você de qualquer maneira. Mas sendo hétero ou não, o pessoal vai meter o pau. Eu acho que o maior receio de todo mundo que ainda não se assumiu é esse. Ou que está se descobrindo, ou que vai vir a se descobrir, acaba sendo esse. A visão da sociedade sobre ela. Entendeu? O Yuri falando agora, eu só falar um negocinho que eu acho que Pode ficar à vontade, a gente está terminando, mas não é eu acabei vendo uma coisa, enxergando algo. Eu acho que essa questão que você tinha colocado, que as pessoas têm medo de que a gente está perto vai influenciar e tudo mais, está muito ligada ao relato do Yuri agora. Quando você nasce assim e você se sente desse jeito, você se prende, você se aprisiona e você fica fechado ali dentro. Você se priva de sentir. Quando você encontra uma outra pessoa que se sente da mesma forma, e não necessariamente uma outra pessoa, né, que você vai namorar, mas você vê uma outra pessoa que é gay e que é feliz e que é plena e que diz, tá tudo bem, você não é um monstro, você não é uma abominação, você se sente livre, e aí você
simplesmente só é quem você é. E aí um pai e uma mãe olha pra isso e fala, ó, por causa desse rapaz, o meu Entendi. filho virou gay. Parece E que é não influência, né? E não Parece que é influência. Sim, a é uma influência, só Sim. que não é influência para que ele vire gay, é influência para que ele deixe de se esconder. Fortaleça o que... Pare de sofrer, pare de se esconder, pare de ter medo. Pare de se automutilar, pare de Sim. tentar suicídio, Sim. pare de meter a cara nas drogas, muitas vezes Sim. pode ser isso. Sim. E aí, existem grupos de apoio para isso? Existe algum número que o adolescente, não o conheço. jovem... Deve existir, mas Deve eu não existir, eu conheço. também não conheço. Existe. Então vocês se preparem para ser entrevistados aqui, tá? Nós vamos pesquisar isso, se houver esse número. A gente vai tentar colocar, porque eu acho muito importante isso. Achar os iguais. Sim. Achar os iguais eu acho que é importante. Independente da discussão religiosa, espiritual, política, social, eu acho que o ser humano tem que estar bem, né? Sim. É aquilo que você falou. E para quê? Por quê? Né? O que vai mudar a tua vida, a minha escolha sexual, a minha opção sexual, a minha orientação sexual? O que muda? Então, eu acho que eu quero muitas vezes buscar assuntos, eu falo eu, sociedade, assuntos para maquiar, de repente, o fracasso que eu sou. Sim. Eu sou um fracasso e eu quero jogar isso para conta ou de Deus ou do diabo. E o cara que está estudando, fazendo faculdade, formada Formada e pós-graduada. formado e pós-graduado, e de repente eu quero te diminuir a ponto de dizer que você não é capaz pela sua orientação sexual. Sim. Então acho que um pouco a sociedade precisa, a gente vai deixar o Yuri fazer o agradecimento final dele, a Priscila da mesma forma. Já vi, Larissa, eu já vi que a Priscila é uma apaixonada, viu? E eu não posso deixar de registrar isso. E Yuri, manda o seu recado aí, quem sabe não dá match aí com alguém que está assistindo. Não sei o que me despedir. Agradecer. É isso, muito obrigado, gente, por estar até assistindo até o final. Agradecer o Anderson, agradecer a Vanessa pelo convite, agradecer a Priscila por ter vindo comigo, que ela veio de bucha e foi a melhor coisa que eu fiz. Combo, vê um combo. E é isso. Legal. Muito obrigado. Priscila. Eu queria agradecer esse susto que me foi dado, que me botaram aqui sentada, sem ter nenhum preparo, que eu Legal. teria pesquisado sobre isso. Legal. E a gente conversou muito sobre a questão de religião e sexualidade e se encaixar e tudo mais. E aí eu lembrei, e aí eu quero deixar um recado para você que se sente como eu me senti, como o Yuri se sentiu, ou como a gente se sente, e também sente que você não se encaixa na igreja. Tem cultos no YouTube todo domingo de manhã online a Igreja Batista do Caminho. É uma igreja que você vai se encaixar. Esse é do pastor Henrique? Esse é do pastor Henrique Vieira. Legal. Eu tenho assistido o culto em casa com a Larissa e a gente está combinando para a gente poder ir assistir um culto presencial. Vocês são de Deus? Sim, com certeza. Essa é uma provocação a título de reflexão. Por isso que eu te falei, né? É levar a sociedade a essa reflexão. Será que eu dizendo que eu aceitei Jesus pela minha orientação sexual, ele vai me mandar para o inferno? Porque a Bíblia diz que todo aquele que confessa, né, declara que Jesus é o seu Senhor, ele está salvo. E agora? Olha o problema que a gente vai ter aí. Aí criaram um monte de porém. Criaram os mais. Enfim, pessoal, o Yuri, né, para quem ainda também não sabe, o Yuri criou muitas artes pra gente, continua criando. Você vai receber certamente aí alguma informação visual, design, que é esse cara que cria pra gente. A proposta do podcast é trazer assistidos e parceiros do ID. O Yuri e hoje a Priscila se tornou já uma amiga do ID, uma parceira do ID, professora de educação física. Eu não vou deixar passar barato, vou tentar trazer ela aqui um dia para nos dar algumas dicas para o nosso esporte, né? ID, inclusão e desenvolvimento pelo esporte. De repente tem muito mais coisas que a gente pode acrescentar nessa história já de 14 anos, e a Priscila não veio à toa, ela não veio de bucha, nem sentou aqui por acaso. Sempre que alguma coisa acontece assim, eu vejo a jesuicidência. Existe alguma coisa assim para a Priscila hoje estar aqui com o Yuri. Senão o Yuri viria sozinho e passaria um aperto aqui na minha mão, né? Mas hoje nós tivemos aqui essa conversa boa de pessoas com a cabeça aberta. A gente quer discutir esse assunto, sim. A gente quer discutir não só esse assunto, violência familiar, e eu quero sim achar o X da questão. Por quê? Será que, de repente, pessoas como Yuri e a Priscila, você pode diminuir a ponto de dizer que porque o lar dele se desfez... Pô, ela tinha 8 meses, né, quando seu pai faleceu? Sim.
8 meses. Que influência a falta de um pai, para quem nunca conheceu o pai, pode trazer para uma pessoa a ponto dela mudar a orientação sexual dela. Então, eu acho que esse assunto tem que ser discutido, tem que ser conversado, e aqui foi um bate-papo, e espero que você tenha gostado. Você que ficou até agora conosco, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Siga, curta, comente, deixe um like, um dislike, participe desse canal Made in Jardim Gramacho, Podcast ID. Obrigado, Deus te abençoe.